Bom, pessoal, retomando todo esse conteúdo em relação aí à questão das normas gerais de circulação e conduta, onde mais uma vez eu gosto de exemplificar que essas normas, elas entram como assunto quando não há uma sinalização específica, né? Ah, tem um local ali que não tem uma sinalização, aí a gente entende qual é o modo que deve trafegar a partir da legislação, através da questão de preferência, de algumas normas, resoluções, artigos que estão contidos no nosso CTB, no nosso Código de Trânsito Brasileiro, e também a questão da prioridade, pessoal. A questão da prioridade é que ela se sobrepõe à preferência, tá? A prioridade se sobrepõe à preferência, certo? Ou seja, mesmo que você esteja numa situação de preferência, mas a gente vai perceber que alguns veículos, eles vão ter prioridade. Então, fica essa dica aí para a gente não errar de maneira alguma, né? Então, vamos lá, dando continuidade. Quando fala de preferência, automaticamente você vai perceber o quê? Você vai perceber a questão da rodovia. Então, no caso de rodovia, aquele que estiver circulando por ela é quem tem a preferência. Mais uma vez, em questões, professor, sempre irão exemplificar lá a questão, né? A questão da preferência, ele vai dar lá, o cidadão está na rodovia. Então, se estiver na rodovia, a preferência é dele. Em caso de rotatória também, quem tem a preferência é quem estiver circulando na rotatória. Nos demais casos, quem tem a preferência é quem vier pela direita. E esses demais casos é quando não se está em rodovia nem em rotatória, são aqueles outros cruzamentos que a gente viu, né? Seja uma bifurcação Y, uma via lateral à direita, uma via lateral à esquerda, seja uma confluência, seja um entroncamento, vias sucessivas laterais primeira à esquerda ou primeira à direita, enfim, vias dessa natureza. Todas elas vão ser mantida a regra da direita. Só que a gente viu várias situações com dois carrinhos, com três carrinhos, né, em várias diferentes vias, em várias situações ali diferentes, então a gente tem que ficar atento a isso aí, tá? Então, nos demais casos, o que vier pela direita, ou que estiver com a mão da direita livre, é quem tem aí a preferência. Aqui tem uma única exceção, tá? Que se sobrepõe à questão da preferência. E qual é? Os veículos que se deslocam sobre trilhos têm a preferência sobre os demais. Essa é a única exceção, né? Veículos que se deslocam sobre trilhos, né, professor? Os veículos que se deslocam sobre trilhos. Até aí, tudo bem. Agora a gente vai ver os veículos que gozam de prioridade no trânsito, ou seja, a prioridade sobrepõe-se à preferência. Aqueles veículos, mesmo numa situação de preferência, se ele estiver em atividade, em exercício, regulamentado, né, como especifica o CONTRAN, que é um órgão normativo, né, e é o máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito, né, e ele estiver em acordo com as normas do CONTRAN, o nosso Conselho Nacional de Trânsito, aí sim ele vai ter, claro, a prioridade. E a gente viu a questão as questões das prioridades no slide passado, né? A gente viu a questão da prioridade. Só um momento, deixa eu colocar aqui para a gente. Deixa eu ver se aparece aqui. Eu voltei um pouco demais, ó. Tá aqui, a prioridade, né? Os veículos precedidos de batedores, eles têm livre passagem, eles têm ali livre passagem. Os prestadores de serviço de utilidade pública, eles têm livre parada e estacionamento. E os de urgência, policiamento ostensivo e de ordem pública, eles têm livre passagem, parada e estacionamento. Então, a gente exemplificou os bombeiros, a ambulância, a polícia, né? Os de fiscalização, a Defesa Civil e até os veículos de carceragem têm aí essa questão da preferência, tá? Então, a gente percebeu várias outras informações relevantes que eles têm que estar em autuação, né? Ali com o dispositivo tanto sonoro quanto o luminoso, principalmente o sonoro, se ele quiser gozar da livre circulação para que você já saia do caminho, dando ali a prioridade para esses veículos circularem. E quando eles estiverem estacionados em estacionamento, em exercício lá, não é obrigatório o sonoro, somente é obrigatório o luminoso, como a gente viu nas aulas anteriores. E aqui é um exemplo disso. Esse veículo aqui, ó, vamos supor que é a ambulância, ele tem prioridade, né, de passagem. Ele está com o dispositivo sonoro e, né, o de luz intermitente acionado, né? Então, ele tem prioridade. Esse rapaz aqui que está na faixa da esquerda deve se deslocar para a faixa da direita, deixando livre a passagem para ele. Mesmo que em uma questão aí, a preferência fosse dele, né? Mesmo que a questão da preferência fosse dele. Então, ele ainda continua. Os pedestres aguardam na calçada. E aqui a gente está vendo essa questão. E quais são os veículos que têm prioridade? Os de socorro de incêndio, salvamento,
polícia, fiscalização, operação de Boa trânsito, noite, professor. ambulância e os batedores. Boa noite, Tássio. Já já eu vejo a questão da foto, tá bom? Tá certo. Pode ficar acompanhando aí tranquilo. Não se preocupe não que a foto eu resolvo gerir. Então, são esses os veículos que têm prioridade, tá? Então, prioridade se sobrepõe à preferência. Não esqueça, tá? Falou de preferência, na questão tá lá a palavra preferência, automaticamente eu sei que ele vai falar de rodovia, rotatória ou à direita, né? Então, eu vou ficar atento aí a essas situações, tá bom? E a prioridade se sobrepõe, né? Tá ali acima da questão da preferência. Então, vamos aí dar continuidade. Professor, bem aqui tem os serviços de utilidade pública. Por que ele está numa cor diferenciada? Tudo está azulzinho e só isso aí está verdinho. Isso aqui, pessoal, é proposital por quê? Porque um aluno uma vez me questionou e ele foi olhar um código e ele olhou lá e viu que não tinha a palavra prioridade para os serviços de utilidade pública, né? Eles não têm ali prioridade na norma. Ó, na norma realmente não está escrito prioridade. Isso a gente faz por presunção. Por quê? Porque os serviços de utilidade pública, eles têm ali a finalidade de parar e estacionar aonde for conveniente, seja numa calçada, seja ali numa área de conflito, num cruzamento, seja aonde for, até numa vaga onde não pode estacionar, na vaga de deficiente, aonde for, contanto que ele esteja em exercício, né, que é aquela finalidade que vai atribuir a todos, né? Então é como se fosse aquele desejo de todos e vai se sobrepõe-se àquela situação específica, né? Então, eles não tá lá como prioridade, mas eu coloco aqui como prioridade por quê? Porque a gente faz essa relação por presunção. Porque mesmo que não esteja lá a palavra prioridade relacionando aos serviços de utilidade pública, a gente vai perceber que ele vai gozar de livre parada e estacionamento. Quando? Em exercício. Claro que a gente viu que ele usa lá os dispositivos de retenção, como os cones, para deliberar ali a área, né, de exercício para que outros veículos e outras pessoas não acabem, né, passando ali ou ficando atento à situação e não se coloquem em risco também, né, quando eles estão em atividade. Mas tá aí, pessoal, todos eles não deixam de estar como veículos que vão ter prioridade ali, cada um na sua característica. Os batedores só é de passagem, né? E outros aí como serviços de utilidade pública, só de parada e estacionamento. Já o de salvamento, socorro, polícia, fiscalização, operação de trânsito, carceragem, fiscalização, todos esses têm prioridade geral, seja de circulação, seja de parada, seja de estacionamento, né? Então aqui é um quadro comparativo para a gente ficar atento aí à questão das dicas, para que a gente não erre nas futuras questões de prova que a gente for observar. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre conversão. Pessoal, conversões nada mais é que virar, né? Virar ali à direita, virar à esquerda. O termo técnico é conversão. Só que no dia do exame, geralmente, o examinador pode usar a palavra conversão, pode usar a palavra dobrar ou virar, né? Atualmente, acredito que está sendo o termo mais virar. Vire à esquerda ali, vire à direita, né? Tá mais nessa forma. Mas o termo técnico é conversão, né? Aí a gente vai perceber o seguinte: existem regras para fazer conversões. Para você fazer uma conversão correta, uma conversão adequada, e a gente vai conhecer qual é isso aí. Por exemplo, para virar à direita, o condutor deve, bom, tá aqui, ó, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista. Olha, fica atento que ele fala o máximo possível. Não quer dizer que você vai subir na calçada, subir no meio-fio. Você vai se aproximar o máximo possível, o limite ali que for adequado. Ou seja, não pode ter espaço aqui, ó, para passar a pessoa. Se você quer virar aqui, não pode ter um espaço para outro vir e tomar sua frente e passar, não. Inclusive, isso é infração de natureza média. E no dia de exame prático, o cara pediu para você virar à direita, por exemplo, ó. Você estava aqui, aí o cara pediu para você virar à direita, aí você estava bem aqui, ó. Aí passou um ciclista bem aqui, ó. Ou um motociclista na sua frente, ó. Quando você ia virar. Isso aqui é muito arriscado você acabar colidindo com ele ou fechando ele. E o fato de você ter deixado aberto essa passagem faz com que você seja na prova autuado ali como falta média, ou seja, falta média faz você perder 2 pontos, né?
faz você perder 2 pontos no dia do exame, e você só pode perder até 3. Lá no finalzinho do curso, ali, mais próximo do final, a gente vai conhecer essas faltas aí, entender como é que é feito um pouco do exame prático, né? Claro que nas aulas práticas tudo isso vai ser passado bonitinho, né? Para vocês vão entender qual é a maneira politicamente correta para você dirigir, né? A gente sabe que tem uma diferença para dirigir na vida mesmo, depois que você tem habilitação, para quando você tem que tirar a habilitação. Tem ali as suas diferenças, certo? Mas essas regras aqui são básicas para todo condutor. Isso aqui está certo, isso aqui tem que aplicar mesmo, né, na vida. Então, se você deixar esse espaço, é infração média, pessoal. 4 pontos no prontuário e a multa de 130. Não pode. Então, por isso que você se aproxima o máximo possível. Não, eu não vou subir na calçada, né? Se eu subir na calçada, é infração, tá? Então, o bordo direito, quando a gente fala bordo é isso aqui, ó. É meio fio, né? O meio fio, é o bordo da pista, bordo direito, e aqui é o bordo esquerdo, e aqui é o bordo direito, né? E você vai executar a manobra, ó, no menor espaço possível, no menor espaço possível. Claro que quando você vai fazer essa manobra, você não vai fazer de qualquer jeito. Você sempre tem que primeiro olhar os espelhos, os retrovisores, perceber se não tem ninguém, para que você faça o deslocamento, porque geralmente quando você faz esse tipo de deslocamento, né, ó, vamos supor que você vai fazer. Ó, vamos lá. Geralmente você está aqui, ó, no centro um pouco da via, né? Você está mantendo aquela distância lateral de segurança, né? Ó. Se não é de ciclista, não é de 1,5 m, né? Lá no código não está prevendo que essa distância qual é. A de 1,5 m é quando você exclusivamente ultrapassa ou passa por um ciclista, né? Aqui não tem ciclista, aqui é a linha de bordo. A distância lateral fica de acordo com a situação. Você que vai avaliar, e se você estiver próximo demais, o agente vai avaliar se você estava ou não próximo e vai te autuar. Tá? E você está mantendo aqui uma distância lateral de segurança, e não respeitar a distância lateral de segurança é grave. Aí vai ser média a questão do ciclista, né? Média para a questão do ciclista, que é de 1,5 m, que a gente viu anteriormente, tá? Aí você estava mantendo aqui a distância lateral de segurança, beleza? Aí você quer dobrar, virar ou convergir para a direita aqui, ó. Você quer vir para cá. Qual é o modo mais correto de fazer isso aí, professor? O modo mais correto é que você, ó, primeiramente, olha o retrovisor, tá seguro, não tem ninguém, sinaliza aqui, ó, e depois de sinalizar sua intenção de manobra, você vai deslocar o seu veículo o máximo possível aqui da linha de borda direita, certo? Sinalizou e depois faz a manobra no menor espaço possível, né? E faz aqui a manobra corretamente. Esse é o jeito correto, né? Primeiro, avalie as condições, está seguro, sinalizo, desloco o meu veículo e faço a conversão, tá? Isso é bem básico, isso é bem tranquilo. Bom, existe também, professor, a conversão para a esquerda. A conversão para a esquerda. Só que para a esquerda vai ter dois aspectos interessantes. Quais são? Quando a via for de mão dupla e quando a via for de mão única. Então, tem diferença, tá? Muita gente vai ficar equivocado quando está numa via de mão única, o que tem que fazer. E aqui agora a gente vai entender como é que faz a conversão da maneira correta. Acredito que todos saibam fazer isso aqui já na vida, né? Mesmo que não tenha aí habilitação. Mas vamos conhecer aqui porque vai servir para a prova. Pode cair essas questões e a gente não quer errar de forma alguma. Bom, trazendo aqui, para virar à esquerda, o condutor deve. Deve o quê? Bom, se for pista de sentido duplo, o que define a pista de sentido duplo, pessoal? É uma sinalização horizontal. E essa sinalização horizontal é chamada de marca longitudinal, que é essa aqui, ó, né? Essa linha aqui, ó. Perceba que ela está até seccionada, né? Está seccionada. Perceba que ela é da cor amarela. Se ela é da cor amarela, significa que aqui, ó, é nesse sentido. Aqui é nesse sentido. Aqui provavelmente deixa eu acertar aqui. Nesse sentido, aqui é nesse, né? Aqui continua aqui. Aqui é assim. Assim. E aqui é assim. Pronto. Tá vendo aí os sentidos, né? Então, se for sentido duplo, se você quer fazer uma conversão, né, para a esquerda, o que acontece? O teu veículo poderia estar bem aqui, ó, central, né? No central. Deslocar aqui. Você vai novamente averiguar se é seguro, olhar o retrovisor, vai sinalizar e desloca o seu veículo para
o mais próximo possível da linha divisória da pista. Ó, perceba que ele se aproximou o máximo possível aqui, ó, da linha divisória da pista. Isso quando a pista for mão dupla. Ó. Por quê? Porque aqui vai entrar veículo também. Então, ele não pode ficar bem aqui nessa região. Senão, ele vai estar transitando na contramão. E transitar na contramão de sentido duplo é infração de natureza grave. Pega 5 pontos no prontuário, né? E a multa é de 195,23 centavos. Então, ele se aproxima aqui, ó, da linha divisória da pista, sinalizou e toda a conversão para a esquerda é feita no formato de L, ó, feita no formato de L. Aí ele entra aqui. Professor, tem gente que faz isso aqui, ó. Bem que você atinge a contramão. Ó, isso em prova é falta eliminatória. Se você faz uma conversão dessa, você vai estar eliminado do seu exame. Por que a gente faz conversão para a esquerda no formato de L? Para não atingir a contramão. Você pega aqui o centro da interseção aqui do cruzamento, ó, sem atingir a contramão, e depois desloca o veículo com segurança. Olha como é feito aí a conversão para a esquerda. Isso quando a pista for de mão dupla. E quando é que eu sei que a pista é de mão dupla? Simplesmente quando a marca longitudinal for da cor amarela. Professor, e se ela for mão única? Ou seja, ó, o que define mão única? A sinalização também horizontal da marca longitudinal na cor branca, que é isso aqui, né? Ó, perceba que aqui era a cor branca, a linha divisória da pista. E perceba que agora, em vez de deles deslocar o máximo possível para o centro, ele se deslocou o máximo possível da linha de bordo à esquerda, como a gente faz na conversão para a direita. Então, pista única, ó, de sentido único, eu desloco o veículo todinho para o lado esquerdo da pista. Por quê? Porque aqui, ó, é nesse sentido e aqui é nesse sentido. Eu não corro o risco de vir um veículo e entrar aqui, ó, porque aqui é sentido único. É sentido único. Então, eu posso perceber que tranquilamente eu me aproximo o máximo possível da linha divisória, né? Da linha divisória não, do canto da linha de bordo à esquerda, sem medo, na maior tranquilidade. Aí eu posso convergir para cá ou para cá, né? Se a via for nesse sentido, certo? E aqui é nesse, com certeza aqui é nesse sentido. Né? Se aqui for nesse sentido, por acaso, aí claro que eu não vou poder entrar aqui, né? Eu vou ter que fazer aquela conversão dessa maneira. Mas provavelmente não será, porque é de sentido único. Eu posso entrar aqui tranquilamente, dependendo de como eu quero, né, trafegar. Lembra que aqui é direita e aqui é esquerda. A esquerda geralmente é utilizada para ultrapassagem para se deslocar com maior velocidade e a direita para veículos de maior porte, né, ou de menor velocidade. Então a gente sabe disso tranquilamente. Então é assim que funciona a questão das conversões, tá, pessoal? Tá? E é assim que funciona aí as conversões. Para a direita é daquela maneira que a gente viu, né? Simplesmente você se aproxima o máximo possível do bordo direito da pista e realiza a manobra no menor espaço possível. E para a esquerda, em sentido duplo, você se aproxima da marca da linha divisória da pista, né? Que é a marca longitudinal, que é a linha divisória aí, né? À sua esquerda. Se aproxima o máximo dela e faz a conversão no formato de L, certo? Dessa maneira. E se for sentido único, se aproxima o máximo possível aqui da linha, né, de bordo à esquerda. E mais uma vez também em formato de L, né? Em formato de L. Toda conversão para a esquerda é formato de L. Isso aqui eu sei tranquilamente, né? Se cair na prova eu não vou errar. Só que o que pode confundir muitos candidatos é que a prova vai brincar com essa questão, se a via em sentido duplo ou se a via em sentido único. A branca, a cor branca, né, que faz parte das cores da sinalização horizontal, né, divide o fluxo no sentido único e a amarela no sentido duplo. E pode brincar com isso, se você não estiver atento, você pode simplesmente acabar se equivocando na hora de responder ali a alternativa correta, certo? Então funciona assim a questão da conversão. Temos aqui uma situação de acostamento, pessoal. É uma norma que diz o seguinte, ó, vias com acostamento, né, providas de acostamento, muitas vezes, você pode, quando quer fazer uma conversão, quando não há um local adequado para você fazer ali uma conversão ou um retorno, você pode aguardar no acostamento. Só que você aguarda no acostamento à direita, né, que é totalmente diferente dessa situação aqui. Por exemplo, o carrinho amarelo aqui, que está no acostamento, ele quer fazer isso aqui, ó.
Só que ele está numa via que tem acostamento e essa via, ela pode ser uma via de fluxo rápido, né? Uma grande movimentação, veículos de grande porte transitando aí. Então ele não vai poder parar e ficar parado aqui, ó, para poder fazer a conversão, porque aqui transita veículos em alta velocidade, situação aí de perigo. Então ele pode, para fazer esse retorno, essa conversão para cá, aguardar no acostamento à sua direita. Primeiro ele espera o carro verdinho sair para depois fazer a manobra com segurança. Então quero até mostrar para vocês aqui no outro slide que eu sempre. Isso aí está no artigo 37 do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 37. Ele diz o seguinte, ó: nas vias providas de acostamento. Pessoal, é nas vias que tem acostamento. Seja essa via uma rodovia, seja essa via uma via arterial, seja essa via uma via de trânsito rápido, enfim, não importa que tipo de via é. Inclusive, mais para frente a gente vai ter esse conhecimento da classificação das vias, como as vias são classificadas, tá? A gente vai ter esse raciocínio. Só que para você poder parar no acostamento, para fazer isso aí, tem que ser uma via que tem acostamento, porque tem muita questão que vai dizer rodovia, mas você tem que ter muita atenção que no CTB não se fala rodovia, fala nas vias com acostamento, tá? Ou seja, pessoal, quando você está numa rodovia onde não tem acostamento, o certo, quando você está numa rodovia onde não tem acostamento, o certo é ou você se aproxima de um local adequado para fazer a conversão à manobra de retorno, ou você se aproxima aqui, ó, do centro da pista, como a gente viu como faz. Agora, se a via ela é provida e ela contém acostamento, aí você pode vir para o acostamento, parar no acostamento para fazer a conversão. E só pode parar no acostamento para realizar essa conversão, essa manobra aí de convergir à esquerda, tá? Ou fazer um possível retorno, certo? Eu não posso parar se não for para essa finalidade. Por exemplo, tem gente que quer atender o telefone, aí tá numa via, aí ele faz o seguinte: ele não pode atender enquanto dirige, então ele para bem ali no acostamento. Aí ele atendeu o telefone, aí lá vai o guarda de trânsito, vai autuar o condutor. Aí o condutor, não, mas eu tô parado aqui, ó, eu tô parado para atender o telefone. Pessoal, só pode atender telefone celular se por acaso o veículo estiver estacionado, tá? O veículo tem que estar estacionado. E você não pode estacionar num acostamento. Se você quer estacionar o veículo, tem que ser fora da via. Fora da via. Por quê? Porque o acostamento, ele compreende a pista, ele faz parte da pista. Você só pode parar no acostamento para isso aqui, ó. Para fazer o quê? Conversão à esquerda, e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados. E onde não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento aonde? À sua direita. Aguardar no acostamento à sua direita, para cruzar a pista com segurança. Tem questão que diz que vai aguardar à esquerda, não à esquerda. É à sua direita, né? Na sua direita. Certo? E eu não posso, pessoal, atender o telefone. Ou você é autuado pela infração gravíssima de estar com o telefone, ou ele te autua por estar parado no acostamento. Aí você que vai dizer qual é que você vai preferir, né? Ele pode te autuar pelas duas se ele quiser também, porque as infrações são de natureza cumulativa, né? Ou seja, você, por tantas infrações que você cometer num dia, ele pode te autuar por todas elas, tá? Ó, uma situação também do celular. Tem muita gente que quando para no sinal vermelho, acha que pode mexer no telefone e atender ali. Mas não, não pode, a infração de natureza é gravíssima. Por quê? Porque você só pode atender o telefone celular ou mexer no telefone celular se o veículo estiver estacionado. E quando é que o veículo está estacionado? Quando você engata o freio de mão, né? Engata o freio ali de mão, que é o freio de serviço, mais conhecido como freio de mão, né? Então tá aí. Se você está só parado no sinal, você vai ser autuado. Não pode, não é considerado estacionamento, tá? Então, aonde não tiver ali um local apropriado e a via for provida de acostamento, você pode parar no acostamento à direita para realizar essa manobra aí adequadamente. Então é isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui, ó, é diferente disso aqui. Isso aqui são duas situações diferentes. Perceba que aqui, ó, nessas duas aqui, nessa 1 e nessa 2, não tem acostamento, não tem a presença de acostamento, tá? E o acostamento geralmente vai estar
relacionado a vias de grande movimentação, né, de grande fluxo de veículos, vai compor vários tipos de veículos de grande porte, de pequeno porte, tá? Já aqui a gente faz mais menção a vias urbanas, né? Geralmente aqui é mais vias urbanas, tá? Então, não confunda uma via até acostamento com o fato dela ser uma rodovia, tá? Né? Se você está numa rodovia, é uma rodovia que não tem acostamento, ou você pega aqui o canteiro aqui para fazer a conversão, né? Se aproxima o máximo possível da linha divisória da pista, se a faixa for da cor amarela, certo? Isso, mas professor, tem gente que vai dizer assim, ah, mas é perigoso parar na rodovia no centro da faixa, né? Para poder fazer uma conversão. Claro, é perigoso. Fica a critério do condutor avaliar as condições, se é seguro ou não, para ele fazer essa manobra. Se ele vê que é inseguro, né, é totalmente perigoso, você vai ter que deslocar o teu veículo mais à frente e procurar um local adequado para estar fazendo essas manobras de conversão ou retorno, que seria o mais indicado, o mais correto, né? Procura um local adequado. Mas se tem um acostamento, já sei, posso parar no acostamento à direita para fazer ali a conversão adequadamente, certo? Então funciona aí dessa maneira. Pessoal, manobra de retorno. Manobra de retorno. O que é que vai dizer aqui no nosso, né, no nosso slide sobre manobra de retorno? Ó, que o retorno deverá ser executado em locais que são apropriados. Quais são esses locais apropriados? Trevos, canteiros centrais, rotatórias, praças e viadutos. Professor, e aonde não tiver esses locais, eu posso fazer retorno aonde exatamente? Bom, o certo é que você faça a manobra de retorno nesses locais que são mais apropriados e são feitos para esse tipo de movimento. Ou trevos, canteiros centrais, rotatórias e praças e viadutos. Mas, aonde não houver locais apropriados, para fazer ali o retorno, né, adequado, poderá ser feito utilizando áreas de interseção, tá? Por exemplo, você não pode estar bem aqui e fazer esse retorno aqui, ó. Porque se você não vai ter espaço para fazer esse retorno, aí você tem que manobrar, né? Você vai dar uma ré, aí vai para frente de novo, dar outra ré, até conseguir fazer a manobra e vir para cá. Isso não pode acontecer aqui. Mas você pode fazer aqui, ó. Tá vendo que o carro vermelho percebeu que não tinha ninguém vindo aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui? Né? Tá tranquilo, tá seguro, ele viu que tá favorável, ele vai fazer o famoso balão, ó, o famoso balão. Ele vai fazer aqui, ó, o retorno no cruzamento. Posso fazer isso numa interseção de cruzamento? Pode. Claro, você constatou que não vinha ninguém, estava seguro, estava fácil, estava acessível, posso fazer. Então, aonde não tiver os locais apropriados para realizar aquele meu retorno, pode ser feito utilizando sim as áreas de interseção. Beleza? Isso pode. Inclusive, é muito comum em prova alguns examinadores pedirem para os condutores, né, os candidatos ali à obtenção da sua provisória, faziam um balãozinho num cruzamento. É comum. Em pedreiras, eu acredito que não é tão comum, tá? É bem difícil, eu não vejo examinadores pedindo, mas em centros ali mais metropolitanos maiores, né, como, sei lá, um São Luís, a capital ali, geralmente lá pode ser pedido em cruzamentos, assim, nessas interseções que muitas vezes pode ser não muito movimentada, eles pedirem aí esse tipo de manobra, tá? De fazer esse movimento, né? Esse famoso balão ali. Por quê? Porque aqui você vai ter muito espaço, né? Para fazer o retorno com segurança, tá? Claro que tem que constatar se não há perigo, né? Se não tem veículo vindo. Obviamente, dirigindo com os cuidados e atenção ali que são indispensáveis à segurança. Bom, a gente vai falar um pouco sobre passagem e ultrapassagem. Professor, tem diferença de passar e ultrapassar? Tem toda a diferença do mundo, né? Tem toda a diferença do mundo. Ó, a passagem, ela é avançar à frente de outro veículo sem mudar de faixa de trânsito. Então, perceba que aqui é uma pista de mão única, né? O que determina isso é a marca longitudinal da cor branca aqui, beleza? Todos estão indo no mesmo sentido. O cara está fazendo aqui, ó, mantendo uma distância lateral aqui de segurança do veículo que ele está passando e consiste em você simplesmente passar dele, ó, ele está passando aqui, ó. Perceba, vamos supor que esse caminhão aqui estava a 60,
O limite da via é 80 e esse aqui tá 80, né? Que ele tá passando rápido aqui. Ele está passando, ó, ele só fez uma passagem. Então, significa que ele avançou à frente de outro sem mudar de faixa. Ele estava nessa faixa aqui e ele não tem a necessidade de mudar para essa. Agora, quando é ultrapassagem, professor? Quando eu estou na mesma faixa que o caminhão, ó, eu estava bem aqui, ó, nesse ponto 1 aqui, ó. Aí eu faço isso aqui, ó, sinalizei, vi que a via tinha extensão suficiente, estava segura para fazer a ultrapassagem, ó. Eu vim para cá sinalizando, ultrapassei ele e depois volto para a minha faixa da direita de novo. Então, isso aqui é ultrapassagem. Professor, não necessariamente eu preciso voltar para a minha faixa, por quê? Porque se trata de uma única. Mas se eu estava na faixa 1 e venho para a faixa 2, isso aqui é ultrapassagem, né? A partir do momento que eu passo ele, é considerado ultrapassagem. Quando você está na sua faixa, você só passa por outro veículo, não é ultrapassagem, é somente uma passagem. E, logicamente, a ultrapassagem é avançar à frente de outro veículo, quando você o quê? Muda de faixa, né, e retorna à faixa de origem após a manobra. Você nem precisa retornar. Se for uma pista de mão única, você não precisa retornar, né? Porque ó, você saiu daqui e fez isso aqui, ó. Você pode continuar aqui caso você queira andar com maior velocidade, mas só o fato de você ter feito isso já é uma ultrapassagem. Você saiu de uma faixa para outra. Agora, se fosse uma via de mão dupla, ó, a via de mão dupla, você veio para cá. Aqui você está na contramão, você pode transitar na contramão para fazer unicamente, exclusivamente a manobra de ultrapassagem. Quando você faz a ultrapassagem, pegou uma distância segura do veículo que ultrapassou, sinalizou de volta para voltar para sua faixa, para sua mão de direção, né? E aí você acaba fazendo uma ultrapassagem correta, uma ultrapassagem segura. Então tá aí, pessoal, a diferença do que é passar para ultrapassar. Todas essas informações que a gente passa pode sim ser abordado em prova. Por isso que eu recomendo que, além dessas aulas, vocês procurem outras informações, pode ser outras videoaulas, ou reassistam a videoaula também, para que não gerem dúvida. Até porque, ó, assuntos lá do processo de primeira habilitação, os assuntos lá de infrações, a gente demorou um tempinho sem ver, né? A gente está caminhando para outros assuntos. Enquanto a gente está vendo outros assuntos, o que a gente viu anteriormente pode estar sendo esquecido. Então, continue praticando, revisando, porque tudo está inerente ao outro, né? E a prova vai conter ali 30 questões dividido entre esses módulos de estudo, como a gente já tem aí um pouco dessa noção, tá? Então, isso aqui é importante. Tudo que é passado é importante porque, consequentemente, vai cair, pode cair para você. Bom, vamos falar um pouco de ultrapassagem. A gente vai abordar um pouco da questão das regras de ultrapassagem, né? As maneiras corretas, coisas que todo candidato já sabe, né? Nunca dirigiu na vida, mas sabe porque tem referência ali de alguém próximo que já fez ultrapassagem. Agora, basta saber se está fazendo corretamente, né? Vamos lá. Bom, as ultrapassagens devem ser realizadas pelo lado esquerdo da via, tá? As ultrapassagens devem ser feitas pelo lado esquerdo da via. Tem questões que dizem assim, ó, a ultrapassagem deve ser sempre feita pelo lado esquerdo, ó, a palavra sempre. Pessoal, a palavra sempre, como eu já falei, é uma casca de banana. Essa palavra aqui ela é perigosa, por quê? Porque ela tem um teor egoísta, ela exprime um teor egoísta, ela tira a possibilidade de você deixar algumas exceções entrarem aqui. Pessoal, o certo é que você ultrapasse pela esquerda. Eu não estou dizendo o contrário, mas existe uma única exceção que permite você sim ultrapassar pela direita. E qual é essa exceção? É quando o veículo que está à sua frente dá a intenção de entrar à esquerda, mas não é entrar numa via, não é fazer uma conversão, é entrar, por exemplo, num estacionamento, é entrar ali num posto de combustível, então quando ele quer entrar em determinado lugar, mas se você tem um carro na sua frente e ele faz uma conversão para a esquerda, se você ultrapassar pela direita, vai ser caracterizado como infração de natureza média. Você vai pegar 4 pontinhos no prontuário. Além dos pontos no prontuário, vai a multa, né? A multa como penalidade, que é de 130,16 centavos, tá? Então fica a critério não, perdão, fica atento, tá? Se ele disser assim, ó, as ultrapassagens sempre são feitas pela esquerda. Eu sei que são feitas pela esquerda, mas não sempre. Se tem a palavra sempre, pode crer que 90% de chance daquela alternativa estar errada. Tá? Por quê? Porque existe uma exceção que permite o condutor, sim,
ultrapassar pela direita. Inclusive, a gente vai ver no decorrer das aulas. Isso vai ser apresentado com ênfase, né? Para a gente. Então, tá aqui, ó. As ultrapassagens devem ser realizadas pelo lado esquerdo da via, tá? Ó, é permitido ultrapassar pela direita, tá? Até aqui, ó. Quando o veículo da frente indicar, né, que vai entrar à esquerda. Perceba que esse veículo 1 aqui, ó, vai entrar num posto de combustível. E se aqui fosse uma área de estacionamento, uma área de estacionamento, aí você poderia ultrapassar ele pela direita. Professor, se aqui fosse uma rua, não um posto, era outra rua. Se fosse uma rua, ele estava fazendo o quê? Uma conversão. Ele estava convergindo à esquerda. Se ele estiver convergindo, aí eu não posso, tá? Quando é conversão, se eu ultrapassá-lo pela direita, é considerado infração de natureza média. Pessoal, essa regra de ultrapassar pela direita só é permitida quando o veículo for entrar, né? Não convergir, quando ele for entrar. Entrar onde? Num posto de combustível, num estacionamento, entrar ali na sua garagem, né? Entrar em determinado local que não seja uma rua, porque se for uma rua é considerado conversão, beleza? Que isso fique claro, porque pode cair pegadinhas com isso na prova. Inclusive, pessoal, o Detran gosta mesmo de jogar pegadinhas aí na prova dos candidatos. Isso cai bastante. Então, você já fica aí bastante atento a isso aí, certo? Ó, ao ultrapassar, o condutor ele deve sinalizar com a luz indicadora de direção certa, ou gesto com o braço. Esse gesto a gente já conheceu lá no assunto de sinalização, né? Com o braço horizontal aqui esticado, né? Então, o pessoal sinaliza assim com o braçozinho aqui, ó, né? Ou ele, professor, é mais indicado eu sinalizar só com o braço ou só com a seta? Você pode usar os dois simultaneamente para complementar e deixar mais claro. Porque tem gente que usa o braço para sinalizar quando a seta está funcionando? Porque pode ter ali um problema de visibilidade, vamos supor que é uma situação de pôr do sol. O pôr do sol está incidindo muito nos olhos ali dos condutores, isso pode acontecer um ofuscamento, né? O ofuscamento é aquela cegueira momentânea, onde atrapalha a visibilidade do condutor, então dificulta você ser visto e ver outros condutores, né? Então ele complementa com o braço para deixar claro ali as suas intenções. Por quê? Porque o condutor que está atrás dele não consegue ver direito a seta piscando, né? Pode se atrapalhar porque foi ofuscado. Então ele complementa ali com o braço. Então pode ser utilizado dessa maneira, tá? Então, por isso que é importante a sinalização gestual. Então, quando ele for ultrapassar, ele sinaliza, né? Com a seta indicadora de direção. Então, ele sinalizou, vai fazer ali o deslocamento, ver se a via está com a extensão suficiente, passou um espaço adequado, sinaliza de volta e volta para sua mão de direção. É assim que funciona a ultrapassagem. Só que, claro, professor, antes mesmo de você ultrapassar, você deve verificar se nenhum condutor que esteja seguindo, né, tenha iniciado a ultrapassagem primeiro. Como assim? Você estava aqui, aí você quer ultrapassar o veículo que está à sua frente, mas você olhou no espelho retrovisor e percebeu que o carinha que está atrás de você já deu a seta e já está querendo fazer a manobra de ultrapassagem. E aí, professor, o que que eu faço? Eu vou ultrapassar ou vou deixar ele ultrapassar? Você tem que dar preferência agora para ele, a preferência dele. Ele já deu a intenção, ele já iniciou primeiro a situação da manobra. Então, você vai fazer o quê? Você vai facilitar a ultrapassagem dele. Você não vai competir com ele, não. Você vai facilitar. Como é que eu facilito? Mantenho minha velocidade constante. Posso até deslocar um pouco mais meu veículo para a direita para deixar bem mais fácil a ultrapassagem dele. Depois, posteriormente, se eu quiser ultrapassar, eu vou ultrapassar de volta, né? Então, funciona dessa maneira. Professor, verificar também se o veículo da frente não indicou a intenção de ultrapassar um terceiro. Então, se o de trás deu a entender, a preferência é dele. Se o veículo que está à sua frente também já começou e já sinalizou primeiro que você, já deu a intenção que quer fazer ali a manobra, né? Aí você dá a preferência para ele e facilita também da maneira que for conveniente a ultrapassagem dele. Professor, eu sinalizei no mesmo tempo. Aí os dois sinalizaram no mesmo tempo. O que que acontece? Aí você avalia as condições. O certo mesmo é você abrir mão da preferência, né? Para o bem comum ali. Abrir mão da preferência. Não, deixa ele passar. Deixa ele ir. Depois eu faço minha ultrapassagem com segurança. Pode ser que, né, seja uma ultrapassagem de risco ali. Então, ele vai, depois eu faço aí. Então,
os dois fizeram ao mesmo tempo, eu recomendo que você dê a preferência, né? Dê a preferência ali tranquilo e facilita ali a ultrapassagem para posteriormente você estar realizando a manobra adequada, aplicando ali, né, um pouco da direção defensiva. Bom, quando você está ultrapassando também, pessoal, um veículo, você tem que observar se a faixa da esquerda, né, que é essa faixa aqui, ó, a faixa da esquerda, ela tem e ela está livre numa extensão suficiente para que a manobra possa ser executada com segurança. Por que eu tenho que perceber isso? Porque eu sei que do outro lado vai vir veículos em sentido contrário. Porque eu estou pegando a contramão para fazer uma ultrapassagem, não é verdade? E pode vir veículos no sentido contrário. E se eu não perceber que a via não tinha ou não estava livre na extensão suficiente, pode acontecer um acidente. E o que é o acidente? O acidente é todo evento não premeditado que vai resultar dano em veículo, em sua carga, lesões em pessoas ou em animais, em que pelo menos uma das partes estava ali transitando nas vias terrestres ou nas áreas abertas à circulação. E o acidente, pessoal, que vai acontecer aqui é o acidente frontal. E o acidente frontal é o pior tipo de acidente possível. E ele acontece principalmente pela questão da manobra de ultrapassagem correta. Por quê? Porque a velocidade dos dois veículos se somam. Ele está vindo ali a 80, tu está vindo a 110, as velocidades se somam e o choque iminente vai acontecer. Então, o carro vai virar uma bagagem de ferro retorcido que vai se sobrepor sobre os ocupantes do veículo. Então, é totalmente fatal, dificilmente alguém sai com vida desse tipo de colisão, né, colisão frontal. Então, você tem que observar se tem extensão suficiente para que você realize a manobra com segurança, certo? Professor, eu percebi que eu vou ultrapassar um caminhão, aí tem 3 quilômetros de reta à frente e o veículo vem lá do ponto, do início dessa reta. Aí eu fiz os cálculos ali, eu percebo que dá para ultrapassar tranquilo. Eu posso ultrapassar? Eu estou vendo outro veículo vindo lá, mas eu calculei que é seguro. Eu posso? Pode, tá? Pode. Você avaliou que tem extensão suficiente, pode fazer a manobra. Agora, se ele estiver perto demais e você percebe que ele está vindo muito rápido, aí você vai se abster do perigo, né? Aí deixa de fazer ali a manobra. Fica ali com cautela e segurança, tá? Isso é importante. Pessoal, ao ser ultrapassado, o condutor deve, quando você vai ser ultrapassado. Então, são coisas que eu falei, né? Se estiver na faixa da esquerda, tem que se deslocar para a direita sem acelerar. Se esse rapaz aqui pediu para você, solicitou para você que ele quer ultrapassar, você tem que ceder a passagem obrigatoriamente. Professor, se eu não ceder a passagem, lembra que é infração de natureza média. Se eu não der, vou pegar a conta no prontuário, 4 pontos. E a multa de 130,16. Certo? No caso, a multa vai sempre para o proprietário, né? Se o proprietário for o mesmo condutor. Se não, o condutor responde pelas ações ali. Ou pode ser infrações solidárias em alguns casos, né? Ambos vão responder simultaneamente. Mas isso é para outros tipos de situações. Então é isso, pessoal. Se você estiver na faixa da esquerda, desloque-se para a direita sem acelerar, ou seja, dando a preferência. Por mais que esse veículo que está atrás de você esteja ultrapassando o limite de velocidade. Se ele estiver ultrapassando o limite de velocidade, isso não importa, isso não é problema seu, é problema dele, ele que vai responder isso se ele for autuado posteriormente ou for pego por um agente fiscalizador. Se não, né? Ele vai ali passar tranquilamente. Mas aí, a obrigatoriedade sua é só ceder a passagem. Bom, se você estiver em outra faixa, você tem que permanecer aonde esteja sem acelerar. Como assim? Você estava aqui na faixa da direita. Vamos supor que você é quem está dirigindo o caminhão. Ó, você está aqui na faixa da direita. Esse carrinho aqui, ó, estava te ultrapassando. Se você já estava na faixa da direita, você só continua na sua faixa, tranquilo, sem acelerar, mantendo aquela velocidade constante que você já estava. Assim, você facilita a ultrapassagem dele. Ele está ultrapassando, posteriormente ele vai voltar para a faixa de origem aí, com a qual ele havia, né, saído, para poder fazer aí a manobra de ultrapassagem. Isso é bem tranquilo, né? Bem básico, bem de boas. Bom, agora ele vai dizer aqui, ó, algumas situações que é proibido ultrapassar, né, em vias de mão dupla, quando? Então a gente vai conhecer isso aí, entender um pouco, ó. Na questão da ultrapassagem, ó, é proibido ultrapassar em vias de mão dupla quando? Quando eu não posso ultrapassar? Nos trechos em curvas, ó, em trechos em curvas,
aclive sem visibilidade, aclive é aquela subidinha que você está vindo aqui, ó, você não sabe quem está vindo aqui, né, desse outro aclive, você não sabe. Aí você já pensou, tá fazendo aqui uma ultrapassagem, vê aqui do nada, pô, houve um choque iminente aqui entre dois veículos, uma colisão frontal, muito perigoso. Então aqui eu não posso ultrapassar de forma alguma nessas situações. Então aonde é? Nas curvas e aclive sem visibilidade suficiente. Ó, não posso ultrapassar em pontes. Eu vejo muita gente que ultrapassa em ponte, não pode. Não posso ultrapassar em viadutos também. E nas passagens de nível, o que é uma passagem de nível? É uma passagem de linha férrea. Não posso ultrapassar nessas regiões. E nem posso ultrapassar também nas proximidades que tem a travessia de pedestre, na faixa de pedestre. Tudo isso aqui, pessoal, se eu ultrapassar, descumprir, é infração gravíssima. Pego 7 pontos e a multa, que é de R$ 293,47, será multiplicada por 5. Por quê? Porque tem um fator agravante. A gente já conheceu o fator agravante lá no assunto de infrações, né? É o que agrava. Então, se tem fator agravante, já sabe que a infração é de natureza gravíssima, até porque o fator agravante só incide na infração de natureza gravíssima diretamente no valor da multa, né? A pontuação permanece a mesma. Então, 5 vezes o valor da multa. Dá 1.467 ponto alguns décimos, né? Dá 1.467 ponto alguma coisa. Então, é uma multa salgada. Então, não pode. Isso aí, além da multa, pessoal, o risco de sofrer acidente, né? Que é muito perigoso. É uma das situações que mais acontece aí, né? Ó, nas interseções ou proximidades a elas, eu também não posso, ó. Eu não posso, de forma alguma, ultrapassar em cruzamento. Perceba que a linha aqui é contínua. Se a linha está contínua, não pode ultrapassar. Ah, mas professor, perceba que bem que ela começa a ficar seccionada. Pessoal, ela está seccionada aqui, mas não é para você ultrapassar aqui. Ela está seccionada para quem está vindo do outro lado do cruzamento. Por exemplo, quem está vindo daqui, ó. Isso aqui está seccionada, quer dizer que ele pode cruzar a via aqui, de um lado para o outro, claro, quando for seguro. Perceba que tem a linha de retenção. Se tem a linha de retenção, obrigatoriamente o condutor tem que parar. Ó, mas para ter a linha de retenção, pessoal, tinha que ter a placa de parada aqui, né? Pelo menos é o certo. A linha de retenção por si só, sozinha, não determina a parada obrigatória. Tem que ter uma placa de pare, seja a placa ou seja a sinalização horizontal inscrita no pavimento ali, dizendo pare. Aí você para. A linha de retenção ela só delimita até onde o veículo tem que parar. A gente já falou disso, né? Mas se vier assim nos desenhos, só com a linha de retenção, aí você já sabe, tá? Inclusive, parar sobre a linha de retenção, quando tem a sinalização do parada obrigatória, é infração de natureza média, tá? Se não tiver, o certo é que você não seja autuado, né? Você não pode ser atuado por algo que não faz sentido, né? No CTB não está dizendo que a linha de retenção automaticamente faz com que você tenha que parar obrigatoriamente. Então, não é para ser autuado. Mas se tem a placa de pare, ficou em cima da linha de retenção, infração média, 4 pontos, 130 de multa, ponto 16 centavos. Então, não posso. Inclusive, pessoal, aqui, ó, é gravíssima nessa situação, nas intersecções, se você for ultrapassar, é gravíssima, ó, 7 pontos também. Se não me falha a memória, o fator agravante dela é 3 vezes, ou é 3 ou é 5 vezes. Eu perdi um pouco aqui a memória, mas é uma dessas duas, é 3 ou 5 vezes, tá? Nesse caso aqui é 5 mesmo, 5 vezes o fator agravante. 5 vezes. Ok. Passando adiante, ó, ultrapassagem, onde a gente tem que ter cuidados, muito cuidado nessas situações. Pessoal, ao ultrapassar um veículo de transporte coletivo de passageiro, quando você quer ultrapassar um veículo de transporte coletivo de passageiros, que esteja, ó, parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, você tem que reduzir a velocidade. Isso é obrigatório, reduzir a velocidade. Proporcionalmente à redução de velocidade, você tem que redobrar a atenção ou até mesmo parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Por quê? Porque tem pedestre que às vezes é irresponsável, ele pode querer atravessar aqui ó, de um lado para o outro, e você vindo aqui, ó, pode acabar atropelando ali o pedestre. Isso é muito perigoso. Você pode acabar
se colidindo ali. Então, isso aí vai gerar vários problemas para você. Você pode responder, claro, penalmente por crime de trânsito. Então, você tem que ficar bastante atento a essas situações, certo? Bastante atento. Então, o certo é que você aqui, ó, muitas vezes, quando o ônibus está realizando embarque, desembarque, você para, ou se você não parou, você reduz e vai fazendo a ultrapassagem ali com bastante segurança, com bastante atenção, numa velocidade reduzida, com cautela, tá? Com vistas à segurança aí dos pedestres, certo? Né? Para a gente não esquecer daquela norma lá abençoada, né? Que os veículos, né, de maior porte são responsáveis pelos de menores, os motorizados pelos não motorizados e todos pela segurança do pedestre. É para a gente não esquecer isso aí. Bom, é importante. Bom, ultrapassagem proibida. Pessoal, ó, aqui a gente está falando de ultrapassagem proibida, tá? Ultrapassagem proibida. Ó, como eu falei, se você vai ultrapassar um veículo pela direita, qual é a infração? É média, professor. Quantos pontos? 4 pontos. Qual é a penalidade? Multa. Qual é o valor? 130,16. Professor, mas você disse que eu posso ultrapassar pela direita numa situação. Qual é a situação? Salvo quando o veículo da frente estiver colocando, né, ou estiver colocado na faixa apropriada e der sinal que vai entrar. Ele tem que entrar. Entrar onde? Num posto de combustível, num estacionamento, aonde for que ele for entrar. Se você perceber bem que nessa imagem que está aqui ilustrada para nós, para a gente, você vai perceber o seguinte, que esse veículo aqui da frente, ele está sinalizando para a esquerda. Beleza. Só que ele está convergindo aqui, ó. Aqui tem uma intersecção de rua, né? Um cruzamento aqui. Então, ó, ele vai passar aqui, ó. Isso aqui é uma conversão e ele não está entrando numa área de estacionamento ou num posto de combustível que a gente costuma usar como exemplo. Se ele estivesse entrando, aí não era infração. Nesse caso aqui, o carro vermelho, que ele vai de fato realizar a ultrapassagem pela direita, ele está cometendo infração de que natureza, professor? Média. Quantos pontos ele vai pegar no prontuário? 4 pontinhos. Qual é a multa que ele vai pagar se ele for autuado lá no processo administrativo, que a gente já conheceu? 130,16 centavos, certo? Só é salvo dessa situação, quando o veículo da frente, né, for entrar para a esquerda. Quando ele entra, ou ele entra no estacionamento, ou um posto de combustível, ou uma localidade ali, né, que não seja uma rua para convergir, tá bom? Aí entra aqui outra situação, ó. O CTB, no artigo 200, diz o seguinte: se este ou esta ultrapassagem for num veículo de transporte coletivo de passageiro, ó, se for um transporte coletivo de passageiro que você está ultrapassando ali pela direita, a infração é gravíssima. Ó, como aumentou o nível, né? Porque transporte coletivo de passageiro, pessoal, tá levando passageiros. Então, ali, tudo que envolve pessoas, né? O risco é maior. Se o risco é maior, na infração também aumenta ali a sua natureza. Então é gravíssima. 7 pontinhos no prontuário e a penalidade é de multa. Qual é o valor da multa gravíssima? 293,47 centavos. Tá bom? Então, se você ultrapassa um veículo em situação normal, pela direita, sem ser que ele vai entrar à esquerda, né? E não convergir, que é conversão, ó, tá? É média, mas se for um ônibus, é gravíssimo. Um transporte coletivo de passageiros. Certo? Então, a gente vai ver aqui algumas proibições de ultrapassagem. Pessoal, outra ultrapassagem proibida. Ó, ultrapassar pelo acostamento. Professor, eu posso usar acostamento para ultrapassar? Não posso. Posso usar intersecções para ultrapassar? Não posso. Posso usar passagem de nível para ultrapassar? Não posso. Olha aqui, um cruzamento, né? O fator agravante realmente é 5. Eu tinha dito que talvez era 3 a 5, mas a gente ficou dizendo que era 5 mesmo. É 5 vezes. E dava 1.467 pontos alguns décimos, né? Ó, 35 centavos aí. Ultrapassar pelo acostamento, segundo o CTB, do artigo 202 do Código de Trânsito Brasileiro. CTB é Código de Trânsito Brasileiro, tá? Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, tem questão que vai perguntar o que é a sigla CTB. Aí tem gente que vai ter alternativa dizendo que ela é Código de Trânsito do Brasil. Vai dizer que é Trânsito Brasileiro, é Código Brasileiro de Trânsito. Então, fique atento, que CTB é Código de Trânsito Brasileiro. Né? E tem, por incrível que pareça, tem candidato que erra esse tipo de questão. Não pode, né? De forma alguma.
Então, ultrapassar nessas localidades citadas aqui, ó, perceba que está tudo de azul para que você fique bastante atento. Ultrapassar em acostamento, em interseções e passagem de nível, gera infração gravíssima, vai gerar 7 pontos no prontuário e a multa vai ser agravada em 5 vezes. Olha o valor da multa aqui, R$ 1.467,35, né? Gera isso aí de multa, beleza? Bom, ainda sobre a ultrapassagem proibida, vamos ver mais algumas aqui, ó. No artigo 203 do CTB, ultrapassar pela contramão, ó, ultrapassar pela contramão, em curvas, em aclives e declives, faixa de pedestres, pontes, viadutos, túneis, locais parados, né? Ou semafórico, locais com faixa contínua, ó, aqui é faixa contínua, ó. Se você ultrapassa na região de faixa contínua, é infração de natureza gravíssima, professor. 7 pontinhos e a multa é agravada em 5 vezes. Fica atento. Isso aqui pode cair em prova, né? Pode sair uma questão onde ele pergunte: ah, João ultrapassou ali próximo ao viaduto, ou ultrapassou pelo viaduto, e isso caracteriza infração de que natureza, com qual fator agravante? Bom, eu sei que é gravíssimo, o fator agravante é 5 vezes. Então, não vou errar. Então, fica atento aí a essas situações que estão descritas aí na tela, né? É muito importante. Bom, aí, ó, aplica-se a multa em dobro. Pessoal, reincidência, quando fala de reincidência, automaticamente aplica-se a multa em dobro, tá? Quando você reincide num ato, o que é reincidir? Reincidir é cometer o ato de novo. Ó, você foi pego de novo fazendo o que não deveria fazer. Você foi autuado por ultrapassar numa contramão, né? De maneira incorreta, né? Ultrapassar pela contramão. Pessoal, aqui de maneira incorreta, tá? Ou de maneira incorreta, certo? De maneira incorreta. Você foi pego ultrapassando numa curva, foi autuado. Meses depois você foi pego de novo, reincidiu. No caso, se a reincidência for no período de 12 meses, ainda naquele período de 1 ano que você foi autuado, o que vai acontecer? A penalidade de multa que você vai pegar será agora o dobro, né? Vai ser o dobro de 1.467, que vai dar esse valor aqui, ó, R$ 2.934,70. Aplica-se a multa em dobro. Isso serve para qualquer tipo de reincidência, tá? Reincidiu, a multa vai dobrar, tá, pessoal? Em vez de você pagar essa multa aqui, ó, você vai pagar agora essa aqui, ó. Fora que isso pode gerar para você a famosa suspensão do direito de dirigir, certo? Ó, CTB, artigo 205. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, ó, préstito, desfile e formações militares, você está querendo ultrapassar onde está tendo, né, esse tipo de movimento que interage aí o cortejo, né, os desfiles, as formações militares, tudo isso é infração leve. A leve gera 3 pontos para o condutor no prontuário dele e a multinha é de R$ 88,38 que você vai ter que pagar se for autuado pelo processo administrativo, como a gente já conheceu, né? Eu não posso ultrapassar nesses tipos de movimento, ultrapassar esses veículos. Então, onde é que eu tenho que ficar? Se eu estiver seguindo esse desfile? Atrás. Tem que ficar atrás ali, quando for uma hora de ultrapassar, ou fazer um movimento ali que dê para ultrapassar, for seguro ou regulamentado, eu assim vou fazer. Se não, vou ter que aguardar até uma hora segura adequada para tal. Ou pegar outro caminho, né? Olha aqui, pessoal. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. Isso é infração gravíssima. Isso aqui que está descrito na imagem, né? Essa situação aqui que está descrito na imagem. É infração gravíssima. Aqui, ó, os 7 pontos está aqui só de enfeite. Por quê? Porque ele não vai precisar pegar 7 pontos. Por quê? Porque aqui, ó, já prescreveu a suspensão direta do direito de dirigir. Se ele vai ser suspenso direto, não vai precisar colocar a pontuação, né? Então, aqui está meramente ilustrativa para a gente entender que a infração gravíssima entra, né?
A gente viu lá nos assuntos de infrações, tá? Mas é só para entender que a infração de natureza gravíssima leva a 7 pontos, né? Mas aqui ele nem pega, né? Por quê? Porque de cara, automaticamente, ele vai ser suspenso diretamente do direito de dirigir. E perceba que a penalidade de multa, nesse caso aqui, tem o fator agravante em quantas vezes? 10 vezes. A gravíssima tem esse valor aqui, ó, né, ó, 293,47 centavos. Só que agora ela vai passar a ser o quê? 10 vezes o valor, 2.984,70. Então, quando você força a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. Essa imagem aqui é meramente ilustrativa, dificilmente isso ocorre com caminhões, né? Geralmente é caminhões com motocicletas ou caminhões com veículos automotores. Quando é caminhões com caminhões, raramente isso acontece, né? Geralmente, os acidentes dessa natureza acontecem com veículo de grande porte, com de menor porte, ou só menor porte com menor porte, né? Geralmente é assim. Dificilmente eu vejo dois caminhões colidindo assim, né? Mas estamos vendo aí essa situação ilustrativa. Esse aqui, ó, ele deslocou o máximo para a direita dele, esse aqui deslocou o máximo para a direita dele também, para tentar se livrar do acidente, porque esse rapaz aqui, ó, realizou e forçou essa passagem entre veículos que estavam em sentidos opostos, né? Na iminência de passar um pelo outro, né? Na operação aí de ultrapassagem. Então, olha o que ele vai sofrer, gravíssima, agravada em 10 vezes e gera suspensão. Se tem suspensão, geralmente tem a medida administrativa, que é o recolhimento do documento de habilitação, tá? Bom, mais uma vez, aplica-se a multa em dobro, se houver reincidência no período de um ano, tá? Reincidir é cometer de novo o mesmo ato. Penalidade de multa agora vai para quanto? Olha, se ele reincidir, a multa que ele vai pagar não é de 2.000 agora, é de 5.869,40 centavos, tá? Olha o valor bastante alto. Pessoal, um momentinho, índice aqui. Então, isso aí é o que vai acontecer se forçar passagem, né? Nessa situação que a gente está verificando aí na tela. Bom, prosseguindo o assunto, a gente vai falar um pouco sobre parada e estacionamento, né, pessoal? E existem diferenças. Lá no início mesmo, lá no início das nossas primeiras aulas, a gente falou que era parada, né? Parar é imobilizar o veículo por tempo necessário o suficiente para realizar o embarque e desembarque de passageiros, enquanto o estacionamento ele é o tempo superior da parada, né? A gente viu isso aí. Então, a gente viu até o seguinte, aonde é proibido estacionar, é permitido o quê, professor? A parada breve. E a parada breve tem que ser feita para quê? Para embarcar e desembarcar passageiros. Ó, tá até aqui, ó. Tem a placa aqui, ó, proibido estacionar. Mas esse ônibus está aqui parado, professor, mas ele está parado. Qual é a finalidade da parada dele? Está fazendo embarque e desembarque de passageiros. E um veículo que está realizando operação de carga e descarga é considerado o quê, professor? É considerado estacionamento. Tá? E a gente vai ver tudo isso agora. Então, a gente está vendo a diferença de parada para estacionamento, todas essas situações. Tá? Ah, até uma coisa interessante que eu já quero ressaltar aqui, professor, é a questão de estacionamento. Lembra que tem situações que você não pode estacionar, inclusive até quando você faz a baliza, né? Se o cara vai levar uma fita métrica lá, ele vai calcular. Se você estacionar, né, a 50 centímetros do meio-fio, é infração leve e você vai perder ponto, né? Inclusive pode ser, dependendo do examinador, ele pode até considerar falta eliminatória, né? Porque balizou errado. Ó, de 50 centímetros a 1 metro do meio-fio, da linha de bordo, a 1 metro, é caracterizada infração leve, tá, pessoal? É infração leve. 3 pontos. Se você estiver na via, ó, estacionado a mais de 1 metro, essa distância aqui, ó, é mais de 1 metro, 1,1 m, 1,2 m, 1,3 m, enfim, é infração de natureza grave, tá? Eu gosto de passar isso aqui porque às vezes é abordado. É grave. Grave quantos pontos? 5. De 50 centímetros a 1 metro, ali, né, afastado da guia da calçada, que é a linha de bordo, quando está estacionado, né, de 50 centímetros a 1 metro, a infração leve, 3 pontos, e a grave, 5 pontos aí, quando é a mais de 1 metro. Guarda essa informação, guarda no coração que a gente vai precisar, futuramente. Ó, a parada tá aí. A parada é o quê? É imobilizar o veículo por tempo necessário ao embarque e desembarque de passageiro. Professor, até aí tudo bem, tudo ok? Tudo bonito. Aí ele diz aqui, ó, estacionar. O que é estacionar? Estacionar é a imobilização por tempo
por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque. Ou seja, é por tempo superior ao da parada. Então, você vai ficar ali, ó, por tempo indeterminado, né? Você pode deixar teu carro ali 15 dias, se for um local que pode estacionar, né? Pode estacionar. Se você estaciona em local proibido, pessoal, lembra que gera remoção. E geralmente as infrações por estacionamento, né? Elas variam aí. Nesse caso aqui, a gente viu uma de leve e grave, né? Mas geralmente quando você estaciona ali na frente de um hidrante, onde não é proibido, onde é proibido estacionar, em alguns casos leva a infração de natureza média, mas a gente vai ver aí, né, no decorrer da aula. Então tá aí, ó, a diferença entre parar e estacionar. Bom, e a operação de carga e descarga? Pessoal, se cair na prova perguntando o que é a operação de carga e descarga, que é aquela operação onde você vai, né, tirar carga ou colocar carga no veículo, seja de mercadorias ou animais, essa operação é considerado estacionamento. É considerado, tá até grifado em vermelho, porque para ficar evidente, né, ó, a operação de carga e descarga, seja de mercadorias ou animais, é considerado estacionamento. Então, esse cara está fazendo estacionamento. E quando for à noite, ele tem que estar acionando as luzes de posição, né? Pode ligar até o pisca-alerta para identificar melhor o posicionamento do veículo, né? Identificar melhor, tá bom? Então, o que que eu posso tirar daqui? É isso, pessoal. O que que eu tenho que absorver? O que está simplesmente descrito curto e grosso aí na tela. Ele vai perguntar, a operação de carga e descarga é considerada o quê? Uma parada? Né? Uma operação de embarque e desembarque? Ou um estacionamento? É um estacionamento. E é isso. Curto e grosso. Bom, estacionamento em rodovias. Estacionamento em rodovias. O que que ele vai dizer para a gente aqui? Pessoal, nas rodovias, os veículos parados ou estacionados devem posicionar-se fora da pista. Posso parar no acostamento? Não posso parar no acostamento. Lembra daquele exemplo lá do telefone, que o cara queria atender o telefone e parou no acostamento? Não pode. Ele tem que parar, pessoal. Se ele quiser parar em uma via que tem acostamento, provida de acostamento, ele tem que sair do acostamento, ele tem que ir para fora da pista. Por quê? Porque o acostamento, ele faz parte da via, ele compreende a via. Quando é que eu posso parar no estacionamento? Eu só posso parar no estacionamento à minha direita quando eu quiser fazer uma operação de conversão à esquerda ou retorno, né, pessoal? Porque eu vi lá no artigo 47, em vias providas de acostamento, onde não tem ali um local adequado para fazer a operação de conversão e retorno, eu posso ficar no acostamento à direita, parado à direita, para realizar uma manobra com segurança, não é verdade? Essa é a única exceção para a qual eu posso estar parando no acostamento. Se não, é infração. Então, tá aqui, ó. Permitida a parada no acostamento para manobras de mudança de direção. Somente para mudanças de direção. Eu não vou nem deixar somente, né? Porque somente também é uma palavra da casca de banana, né? Tá excluindo possibilidades. Tem outras aí que não precisa vir ao caso, que podem, né? Como, por exemplo, a situação de risco, onde o condutor não tinha jeito, ele sinalizou lá adequadamente para que ele pudesse parar ali no acostamento. Mas o certo é que ele faça essa parada fora do acostamento, ou seja, fora da pista. O acostamento compreende essa pista, tá? Isso é importante. Bom, imobilização de emergência, que é o caso que eu quero citar. Bom, professor, meu carro deu um pane ali, aconteceu um acidente, enfim, eu tenho que imobilizar imediatamente meu veículo e eu estou numa situação aqui de via que não tem um local ali muito seguro. O que é que eu vou fazer? Bom, em situações de emergência, pessoal, em imobilizações de emergência, no leito viário, ou seja, no leito viário é na via mesmo, né? Ó, na via, ó. Você está parado aqui na via, né? No leito viário. Deve-se o quê? Ó, deve sinalizar, pessoal, providenciar a sinalização conforme regulamentado pelo CONTRAN da Resolução 36 de 98, de 1998. Até falei dessa Resolução 36, que a sinalização aqui, ó, tem que estar a pelo menos 30 metros de distância da traseira do veículo. A pelo menos 30 metros da distância aí da traseira do veículo. Não esqueçam disso, isso aí está no artigo, né, 36, no caso, perdão, na resolução 36. A gente até falou disso anteriormente, né? Te dei um exemplo sobre isso. Pessoal,
A sinalização com o triângulo de segurança está dizendo aí na resolução que tem que ser pelo menos a 30 metros de distância, né, da traseira do veículo, para que outros veículos que estão vindo, né, nesse sentido aqui, ó, possam perceber o triângulo de segurança e já fiquem atentos que na proximidade ali já tem alguém com problemas. Ele vai desviar, dirigir com atenção, reduzir a velocidade, né, com vista aí à segurança própria e a de quem está nessa situação desconfortável, né? Funciona dessa maneira. Só que a gente vai ver também lá em primeiros socorros umas situações de sinalização que tem muito a ver com a questão da classificação das vias, ou seja, com a quantidade de passos que eu vou dar referente à quilometragem da via. Por exemplo, uma via que é de 80 quilômetros por hora, eu vou sinalizar com 80 passos longos, 80 passos longos. Se for uma via de 110 quilômetros, 110 passos longos, tá? Mas nesse caso aqui, ó, se for imobilizações de emergência, ó, emergência, num leito viário, ou seja, dentro da pista, né? Infelizmente dentro da pista, né? Tem que ser aí pela resolução do CONTRAN de 30 metros aí de distância. 30 metros de distância. Bacana, né? Passando adiante, aqui falando sobre imobilizações de emergência. Ó, você também pode ligar o pisca-alerta do veículo. Isso aqui é muito bom, principalmente aonde? À noite. Esse triângulo de segurança, ele tem películas retroreflectivas, ou seja, se uma luz incide nele, ele vai encandecer. Então, ele pode ser visto tanto durante o dia quanto durante a noite, tranquilo. Mas é sempre bom deixar o pisca-alerta do veículo ligado também, colocando o triângulo de segurança. Professor, não estava com o triângulo de segurança. Pessoal, o triângulo de segurança é item obrigatório. Você tem que ter o triângulo de segurança, pessoal, não é desculpa, tá? Mas eu não tenho, eu posso usar objetos ali das imediações. Que objetos são esses? Arbustos, papelão, galhos de árvores, entre outras coisas, latas, o que eu puder achar ali. Agora, se for à noite, tem que ser com dispositivo luminoso. Não posso, de forma alguma, usar chama exposta, até porque o acidente pode envolver algum tipo de substância inflamável e a chama exposta, claro, pode entrar em contato com essa substância e causar ali um princípio de incêndio, uma explosão ali do veículo, enfim, pode vir uma situação bem mais desconfortável e isso a gente não quer de forma alguma, tá bom? Então, não tem o triângulo de segurança, os arbustos, qualquer coisa que você possa utilizar ali das imediações que você encontrou para estar colocando na via para outros condutores ficarem atentos a isso. Professor, eu sou um condutor. Eu sou um condutor. Aí eu vejo um monte de arbusto no meio da estrada. Aí eu só desvio e esqueço que tem alguma coisa adiante. Pessoal, se você vê arbusto no meio da estrada, papelão, qualquer objeto, pelo amor de Deus, você já tem como condutor a obrigatoriedade de saber que aquilo ali foi colocado propositalmente, indicando que houve um acidente ali e a pessoa está imobilizando o veículo em uma situação de emergência. Então o condutor tem que saber disso. Aí o condutor, e se eu não soubesse? Não, é obrigatório você saber. Por quê? Porque lá no artigo fala que o condutor, quando está numa situação de emergência e não tem um triângulo de segurança, não tem um que sinalizar corretamente, ele pode usar objetos. E quem vê esses objetos tem que estar sabendo disso aí. Então, você tem que ficar atento a essas situações. Tá? E à noite, dispositivos luminosos, pisca-alertas e nunca chama exposta. Pessoal, e o estacionamento de veículos de duas rodas? Como é que eles têm que estacionar? O certo é de forma perpendicular, tá? Tem gente que estaciona paralelo à via, tem gente que bota a moto assim, ó, do jeito que tá aqui, ó, a via tá nesse sentido aqui, né? Ela coloca assim a moto, ó, né? Ó, a moto não pode ser estacionada paralelo à via, ó, não pode ser estacionado paralelo à via. Tem que ser perpendicular. E como é perpendicular, pessoal? Perpendicular é quando você, ó, vem de um ponto a outro aqui, ó, e forma um ângulozinho de 90 graus. É como o pneu daqui, ó, da frente está de frente para o meio fio, ou o pneu traseiro, né, ó. Do jeito que a gente está vendo aqui nas vagas, ó. Esse é o jeito certo de estacionar motocicleta, motoneta ou ciclomotor. Lembra que a gente viu a diferença entre eles lá nas primeiras aulas, né? Motocicleta é um veículo ali de 2 ou 3 rodas com ou sem o sidecar, carro lateral, né? Que é conduzido por condutor em posição montada. A motoneta pode ser um veículo de 2 ou 3 rodas também, que é conduzido por condutor na posição sentada. O joelho pode tocar um no outro. E o ciclomotor é um veículo que pode ser de 2 ou 3 rodas também, né?
que não passa de 50 quilômetros por hora. E um documento mínimo para utilizar um ciclomotor vai ser o quê? A ACC, né? Que é a autorização para conduzir ciclomotor, tá bom? Então, fica atento. Veículos de duas rodas devem estacionar de que forma? Se cair na prova, professor? De forma perpendicular e não paralelo. Perpendicular à guia da calçada e junto a ela. Então, se cair na prova, eu vou saber que é perpendicular. Certo? Professor, se a aula está cortando, a internet está caindo e o áudio está cortando, reassiste essa aula gravada depois. Pelo amor de Deus, não percam esses conteúdos que são importantes. Bom, embarque e desembarque. O que a gente vai falar aqui sobre embarque e desembarque relacionado às normas? Vamos conhecer. Ó, o embarque ou desembarque devem ser realizados pelo lado da calçada. Isso aqui é óbvio, exceto para o condutor. Como assim, professor? O condutor não fica do lado esquerdo do veículo? Fica. Então, ele vai ter que sair pelo lado esquerdo, né? Ó. Então, o embarque e desembarque devem ser realizados pelo lado da calçada, exceto para o condutor. Então, o que eu preciso saber disso aqui? Exatamente o que está descrito. Ou seja, eu tenho que absorver, guardar isso aí no coração, porque tem questões que vai perguntar. O embarque e desembarque tem que ser feito pelo lado da calçada, aí ele joga lá, exceto para quem? Aí ele vai dizer, pelo passageiro? Exceto para não sei quem? O certo é, exceto para o condutor. Então, a gente tem que estar bastante atento a essas possíveis situações. Muito importante. Então, é isso que ele fala sobre desembarque. Embarque e desembarque, né? Bacana? Ainda sobre embarque e desembarque. Ó, ao sair do veículo, pessoal, isso aqui é muito importante. As pessoas realmente desconhecem essa situação em trânsito. Isso aqui é muito perigoso. Ao sair do veículo, o condutor e passageiros não deverão abrir a porta sem antes verificar se isso não oferece o quê? Risco a eles, a outros condutores, a outros usuários da via. Tem gente que estaciona o carro quase no meio da rua, aí abre a porta de uma vez, saindo do carro que nem um retardado, sendo que pode vir um carro, uma moto, alguém, e ele pode abrir a porta, pode fazer uma pessoa acabar colidindo com aquela porta, né? Tem situações, pessoal, que o cara abre a porta de uma vez que acaba até decepando membros, né, de pessoas que passam ali na imediação. Isso é muito perigoso, tem muitos acidentes dessa natureza. Então, certo é que antes de abrir a porta, você tem que verificar se está seguro, se está correto ali, se você não vai oferecer risco para outros usuários da via e se você também não vai correr riscos, né? Inclusive, tem vídeos aí de acidentes que possivelmente eu vou colocar futuramente para a gente ver, que remete aí a essa situação, tá bom? Então, existe isso aí. Então, isso aqui é uma norma também para os condutores de veículos e para os passageiros, né? Tanto condutor quanto passageiro. Pessoal, proibido estacionar. A gente vai ver aqui quais as infrações que remetem à questão da proibição de estacionar. Essa placa aqui que a gente está vendo aqui, ó, é uma placa de regulamentação, né? Ela regulamenta. Então, ela está dizendo que é proibido estacionar. Vamos lá? Ó, em pontos de ônibus, pessoal, se você estacionar num ponto de ônibus, que é um estacionamento exclusivo delimitado para ele, qual é a infração? Média. Você vai pegar quantos pontos no prontuário? 4. Então, eu vou passar aqui a lista de algumas infrações sobre estacionamento, grande maioria é média, né? E muita gente vai ver que é média. Para que você fique atento a possíveis infrações que possam cair na prova, tá? Ó, estacionar em pontos de ônibus com a infração média. Nos acostamentos das vias, a infração leve. Quantos pontos? 3 pontos. É aquele caso lá, pessoal, ó, do telefone. Você parou ali, no caso parou não, estacionou, né? Estacionou mesmo no acostamento ou parou, é infração de natureza leve, tá bom? Parar ou estacionar no acostamento sem motivo justificado, que não seja aquele de fazer a conversão, né? Em vias providas de rodovia, é infração leve. Junto ou sobre hidrantes. Ah, eu fiquei estacionado junto ou sobre um hidrante, cobrindo ali o hidrante. Infração média. A média eu já sei que é 4 pontos. Qual é a multa da média? 130. Ponto 16. A leve, 88. Ponto 38. Eu gosto de exemplificar para relembrar, né?
Em frente ao rebaixamento de calçada. Em frente ao rebaixamento de calçada. Tá? Infração de natureza média. Pessoal, impedindo a movimentação de outro veículo. Infração média. Você está estacionado, impedindo a movimentação de outro veículo. Infração média. Em áreas de estacionamento exclusivo do idoso, para o deficiente, para a polícia, você está estacionado em estacionamento preferencial, exclusivo. Se você estaciona aí, a infração é gravíssima. Quantos pontos? 7 pontos. Qual é o valor da gravíssima? R$ 293,47 centavos. Tá aí. Bora ver mais alguns. Em aclive ou declive sem calço de segurança, onde o PBT, lembra? O peso bruto total seja maior que 3.500 kg. Se o peso, pessoal, exceder isso aqui, o peso bruto total máximo permitido, vai ser infração grave. A grave gera 5 pontos. E qual é a multa da grave, professor? R$ 195,23 centavos. Pessoal, um instantinho, vou verificar o sistema, tá? Um momento. Perdão aqui só para verificar. Então, em uma clive ou declive sem calço, né? Não tem ali a proteção suficiente, o calço, onde o peso bruto total máximo permitido está excedendo 3.500 kg, o peso bruto total nada mais é do que a tara mais a lotação, né, pessoal? A tara é tudo que está do peso do veículo. É tudo que é peso do veículo, onde não é nem passageiro nem carga, né? O que não for nem passageiro nem carga é a tara do veículo. Por exemplo, a tara do veículo é o peso do veículo acrescido do combustível? É, o combustível não é nem passageiro nem carga. Então, faz parte da tara. A tara do veículo é o peso do veículo acrescido da caixa de ferramentas? É, a caixa de ferramentas do que está no veículo não é nem passageiro e nem carga, faz parte do veículo. Um pneu sobressalente, enfim, tara é tudo isso. E a lotação é a capacidade, né, de transportar, seja pessoas ou cargas ali, né? Então, o peso bruto total, relembrando, é a soma de tudo isso. Então, se estiver excedendo esses 3.500 kg, numa clive sem calço, onde não tem um calço para segurar ali adequadamente, é infração grave, levando essa multa aqui. Beleza? Professor, tem mais coisa aí. Agora a gente vai ver locais onde é proibido parar e estacionar, tá? Perceba aqui, ó, que o parar tem aqui o número 1, exemplificando, e o estacionar o número 2. Quer dizer que vai aparecer duas multas. A multa 1 é para o parar, a multa 2 é para o estacionar, tá? Onde é proibido tanto parar quanto estacionar. Inclusive tem aqui a placa de regulamentação aí na tela, exemplificando isso aí. Bom, primeiro caso, estacionar a menos de 5 metros da esquina. Se você parou a menos de 5 metros, a infração é, ó, média. Se você estacionou, também é média. Pessoal, não esqueçam. A 1 está relacionado à parada, é parar. E a 2 aqui, ó, é a infração relacionada a estacionar, tá bom? Então, você parar a menos de 5 metros da esquina, né? Seja parar e estacionar, é infração média. Por exemplo, aqui a situação, ó. Você está estacionado bem aqui, ó. Aqui, ó, a menos de 5 metros da esquina. O certo é que você estacione assim, ó. Deixando essa distância da esquina, ó, de 5 metros. Tem que deixar a distância de 5 metros, tá? Se você estaciona bem aqui, é infração média. Ou você parado ou estacionado aí. É infração média, tá bom? Então, vamos ver aqui quais são as demais. Vamos lá. Exemplificar isso aí. Bom, ó, parar ou estacionar sobre pontes, viadutos e túneis. Só parar é média. A média é 4 pontos. Estacionar numa ponte, num viaduto ou túneis, onde não pode, ó, é grave. Aqui tá grave. Ó. Estacionar numa ponte, no viaduto, em túneis, é grave. Se for só parar, é média. Viu? A primeira está relacionada à parada, a segunda ao estacionamento. Então tá aqui, ó, para não esquecer. Essa aqui relacionada a essa aqui. Mais uma vez, dentro de áreas de cruzamento ou interseção, se eu parei, vai ser média, 4 pontos. Se eu estacionei nessa região, é grave, 5 pontos. Pessoal, a mais de 50 centímetros do meio-fio. Ó, a mais de 50 centímetros, foi aquela que eu falei, ó. Se você
parou ou estacionou de 50 centímetros a 1 metro, a infração é leve. Se você estiver a mais de 1 metro, ó, a mais, tá até aqui, ó, se for parado, é média. Se for estacionado, é grave. Ó, estacionar a mais de 1 metro é grave. Eu botei até a pontuação errada aqui, equivocada. Deixa eu corrigir aqui, que é 5. Sempre leve a natureza da infração com a pontuação, tá? Para não esquecer. Aqui é média, a mais de 1 metro. Se for de 50 centímetros a 1 metro, é leve, tanto para parada quanto para estacionamento. Se for a mais de 1 metro, parado é média, estacionado é grave. A gente até falou isso aí no exemplo passado, né? Em áreas de segurança, como bancos, fóruns, delegacia, se você parou nessas regiões, vai ser média, estacionado, grave. Sobre o passeio, praça, ilha ou faixa de pedestres. Se eu parei sobre o passeio, que é destinado a pedestres, numa praça, numa ilha ou faixa de pedestre nessas regiões, parado é infração leve. Estacionado é infração grave. Professor, eu estacionei em cima de uma faixa de pedestre, infração de natureza grave. Eu parei na faixa de pedestre, infração leve. Né? Como o passeio, praça e as faixas aí. Professor, parado ou estacionado sobre a ciclovia ou ciclofaixa? Bom, parado, né, efetuando a parada é infração grave. Estacionado também será grave. Pessoal, na pista de rolamento das estradas e rodovias. O que é a pista de rolamento? A pista de rolamento é a pista onde você está trafegando, né? Onde você está transitando. É chamada de pista de rolamento. É um termo técnico, né? Pista de rolamento, seja das estradas ou rodovias. Parado lá, grave. Se for estacionado, gravíssima. Não pode. Ao lado de outro veículo. Se for parado de outro veículo, você está parado aqui, ó. Tem 2 veículos, né? Eu tenho um bem aqui e você está parado aqui do lado dele. Os 2 parados. Aí é média. Se for os 2 estacionados, infração grave. Na contramão de direção, pessoal, lembra quando a gente falou da infração, que estacionar na contramão de direção, apesar de ser infração média, não gera remoção, né? Diferentemente de os casos aqui, ó. Esses casos aqui, ó, em grande maioria, leva a remoção. Ó, isso aqui gera remoção, que é a medida administrativa, isso aqui gera remoção, isso aqui gera remoção. Todos eles. O único que não gera remoção é aqui, ó. O da contramão, tá? Não gera medida administrativa, que é a remoção do veículo. Só para ficar claro. Você está parado na contramão de direção, é infração média. Por coincidência, estacionado também será infração média, como a gente já falou lá no assunto de infrações, né? Algumas infrações que a gente estava exemplificando nos conteúdos. Então é isso, professor. Estou vendo aí algumas coisinhas interessantes. Mais adiante, deixando aí na tela para vocês observarem mais um pouco. Essa aula está sendo gravada e recomendo que reassistam para absorver ainda mais os conteúdos, porque, claro, é muita informação, como é que eu vou memorizar tudo isso? Mas revejam. Inclusive, eu mandei lá o PDF contendo todas as normas, tá? Mas o slide aqui com as aulas gravadas, ele está um pouco mais completo, né? Ali é só um resumão. Pessoal, utilização da buzina. Ó, a buzina, ela pode ser utilizada desde que em toques breves e de maneira não sucessiva, nas seguintes situações. Pessoal, tem gente que pensa que a buzina é para usar da maneira que for conveniente. Geralmente a buzina é para ser usada em situações como advertência, quando você quer avisar da iminência de um acidente, ou nas vias rurais, quando você deseja ultrapassar outro veículo. Em vias rurais, tá? Rurais. A gente vai ver aí mais adiante que vias rurais são 2, que é a rodovia, escrevendo aqui, só um momento. Rodovia e a estrada. Elas sim são consideradas vias rurais. A gente vai ver a classificação das vias e a gente vai ver isso, tá? Nas vias rurais, quando você deseja ultrapassar alguém, você pode usar a buzina, mas a buzina é só aquele toque breve, ó, bip, né? E não pode ser sucessivas vezes, né? Você não pode dar aquele toque mais prolongado, bi,
Não pode. Isso aí é considerado um xingamento no trânsito e, além disso, é considerado também poluição sonora, né? Considerado poluição sonora. Então, a buzina só pode ser utilizada desde que em toques breves e de maneira não sucessiva nas seguintes situações. E aonde houver a regulamentação da placa, onde diz proibido buzinar, né? Está compreendido lá que você não pode buzinar nos horários das 22 horas, né? Das 22 horas às 6 da manhã, tá? Esse horário aqui, ó, a gente não pode usar a buzina, tá? Compreendido nesse horário das 22 da noite às 6 da manhã, não pode utilizar a buzina, é considerado infração de natureza leve. E a leve gera quantos pontos? 3 pontos. Qual é a multa? Essa aqui sendo descrita na tela pra gente. Beleza? Mais para frente, pessoal, a gente vai entender essa classificação das vias, perceber que ela tem características e muitas informações relevantes, tá? Então, quando é que eu posso usar a buzina? Como advertência, quando eu quero advertir alguém. Advertir de quê? De um perigo. Então, dá aquela advertida. E quando eu quero ultrapassar alguém, aquela buzinada breve, bip, né? Não vou bip, dar aquela sucessiva não. E mesmo que seja curta, a buzinada não é aquela bip, 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 bip sucessivamente, mas isso aí tá errado, é considerado infração, tá bom? Não pode. Isso aí é considerado no trânsito um xingamento. Pessoal, agora a gente vai falar um pouco também sobre os faróis do veículo, tá? Dos faróis. Antes de eu falar desses benditos faróis, deixa eu só fazer um... Bom, vamos falar dos faróis do veículo. Pessoal, os faróis do veículo são muito importantes e os faróis dos veículos têm várias determinações, tá? E são muito importantes. E existem vários tipos também, como luz alta, luz baixa, tem luz de freio, luz indicadora de direção, que é o pisca, né? O pisca-pisca. Tem luz de marcha ré, tem a luz de neblina para veículos muito mais sofisticados, certo? Temos aí a luz de posição, temos aí o pisca-alerta, o dispositivo de DRL, né, de iluminação DRL, que é a luz de rodagem diurna, tem vários tipos, né? E aqui a gente vai conhecer algumas sobre elas, algumas determinações e como os veículos devem trafegar em relação ao farol, tá? Então aqui está durante a noite, farol durante a noite. Vamos ver aí o que, que ele vai dizer para a gente. Bom, durante a noite, né? Durante a noite, em vias, né, providas de iluminação, com iluminação, o correto é a utilização do farol baixo, tá bom? Farol baixo, ó, obrigatório durante a noite para todos os veículos, sem exceção, para todos os veículos, quando em vias onde tem iluminação pública, com iluminação pública. Pessoal, em vias que contém iluminação pública, você tem que trafegar com o farol baixo. Tem situações também adversas, como chuva, neblina, que muitos condutores ficam equivocados quanto à utilização do farol. Tem gente que acredita que em chuva e neblina tem que utilizar, ou a cerração, tem que utilizar farol alto. Isso é equivocado, tem que utilizar farol baixo. Ó, isso aqui é um exemplo de farol alto, e esse aqui é um exemplo de farol baixo, né? O farol baixo ele tem assim. Por que tem que ser o farol baixo, pessoal? Porque na neblina, na chuva, tem aquelas partículas da molécula de água. E essas partículas costumam refletir a luz. Então, se você está com o farol alto ligado e você acha que vai ter uma melhor visibilidade, isso é um equívoco, porque a luz vai ser refletida direto para você. Então, o que que acontece com o farol alto? Você vai ser auto-ofuscado. Você vai estar se auto-ofuscando. A visibilidade sob chuva e neblina já é precária e você ainda está utilizando o farol alto, isso já vai complicar ainda mais a situação. Então, o farol baixo tem que ser usado aqui, ó, durante a noite, para todos os veículos quando em vias com iluminação pública. Uma dica muito importante: tudo que está relacionado à iluminação por parte dos faróis, que são luzes do veículo, qualquer infração e você trafegar em desacordo a qualquer questão que envolva farol ou iluminação do veículo é infração de natureza média, tá? Isso já fica bastante tranquilo. Tudo que envolve a iluminação do veículo é infração de natureza média, tá? Então já fica com essa dica aí na mente. Bom, quando é que eu posso usar o farol alto, pessoal? Quando é que eu posso utilizar o farol alto? Bom, o farol alto ele é obrigatório durante a noite para todos os veículos quando em vias, ó, sem, tá até destacado aqui, né?
ó, sublinhado, sem iluminação pública. Claro que tem ali as exceções. Quando você está seguindo o veículo, por exemplo, tem um veículo aqui à sua frente, você está atrás dele, mesmo que seja uma via onde não há iluminação pública, você não pode utilizar o farol alto. Então você tem que desligar. Se for quando um veículo vem no sentido contrário também, ó, você também tem que desligar, porque se você não desligar, o farol alto vai acabar o quê? Incidindo diretamente sobre o condutor, fazendo com que ele seja ofuscado. E ofuscamento pode dar uma cegueira momentânea de até 7 segundos. E uma pessoa, pessoal, por exemplo, a uma velocidade de 50 quilômetros por hora, está trafegando a 50 quilômetros por hora, e ela for ofuscada em 7 segundos, onde ela não tem a visibilidade plena, não consegue enxergar, ela pode andar até 70 metros a 130 metros a cega. É muita quantidade de tempo a cega. E 1 minuto, 1 segundo no tempo, tudo isso é muito, né? Importante, porque isso aí já pode decidir muita coisa, né? Um segundo no tempo é totalmente vital para saber se você vai ficar em segurança ou não, se você pode sofrer um acidente, não se sabe o que tem na frente, pode ter um animal atravessando a via, né? Pode acabar que tendo uma curva, você não vai conseguir enxergar, pode entrar numa determinada área e colidir com outro veículo, né? Perder ali o senso da sua mão de direção, então é muito perigoso. Então o farol alto, ele é obrigatório, né? Você pode utilizar o farol alto durante a noite, né? E é recomendado para todos os veículos, quando em vias onde não tem iluminação pública, né? Só que tem ali as exceções. Quando você seguir um veículo, tem que desligar, e quando for passar por outro veículo também, no sentido contrário, tem que desligar o farol alto, né? Para não ofuscar esses condutores. Ó, faróis durante o dia. Tem muita gente que fica equivocado também, achando que o farol durante o dia não é necessário, mas é sim. É obrigatório para todos os veículos os faróis ligados durante o dia. Inclusive, a gente sabe que ônibus, motocicletas, esses veículos já vêm automaticamente de fábrica. Quando você dá a partida, a ignição do veículo, o farol já acende automaticamente, né? Então, de fábrica, a gente já percebe que ele já tem que ficar aceso. Por quê? Obrigatoriamente tem que ficar aceso durante o dia e durante a noite, como é a regulamentação. Então, ó, para veículos de transporte coletivo, motocicletas, motonetas e ciclomotores, pessoal, tá aparecendo só motocicletas aqui, mas eu botei ó, aqui, ó, reticências, né? Significa que continua. Então, motocicletas, motonetas e ciclomotores, é obrigatório os faróis ligados durante o dia. Eu botei aqui de exemplo o transporte coletivo e as motocicletas, enfim, mas é para todos os veículos, tá? Todos os veículos durante o dia têm que trafegar com os faróis baixos ligados. Ó, o condutor manterá aceso os faróis baixos durante o dia, ó, em rodovias de pista simples, fora do perímetro urbano. Porque ele está fora do perímetro urbano, consequentemente, essas vias urbanas, elas se aproximam de perímetro, né? Ou áreas urbanas, né? Porque você está vindo de uma rodovia, você vai acabar em algum momento passando por uma cidade. Então, por conta disso, você tem que estar com os faróis, né, ligados para que os outros condutores possam perceber você e, consequentemente, dentro da zona urbana, do perímetro urbano, é necessário que todos estejam também com os faróis baixos ligados, para que todos possam ter conhecimento e visibilidade, né? Facilitam ali a visualização. Um exemplo disso são as motocicletas que andam entre os corredores em filas ali entre os carros, né? Entra naquela, basicamente costurando os veículos, né? Naqueles corredores entre os veículos. Ó, muitas vezes um veículo dessa natureza, por ser de menor porte, pode ser difícil a sua visualização. E os faróis facilitam pelo retrovisor você saber a aproximação desses veículos que estão vindo, né, nessa direção. Em ponto de ônibus também, quando os faróis estão ligados, permite para as pessoas que estão ali no ponto de ônibus, que estão distraídas, perceber a iluminação do veículo se aproximando, né? Já fica ali apostos, atentos à proximidade, pode até sair da pista ali, né, como advertência, para que eles não se metam numa situação de risco, se for, né, Renan, bota minha comida, pô. necessário. Então vamos lá. Ó, se não tiver o DRL, né, pessoal? Se o veículo tem um DRL, não precisa ligar o farol baixo, porque o DRL, que é o dispositivo de rodagem diurna, ele é um farol que é voltado ali na dianteira do veículo, a fim de tornar mais facilmente a visibilidade do mesmo, quanto a circulação durante o perímetro
durante o dia, né, do período do dia. Então, o DRL, ele está fazendo parte dos veículos mais sofisticados hoje em dia. Quanto mais sofisticado o veículo, né, mais equipamentos, mais instrumentos do painel ele vai ter. Quanto mais sofisticado, mais moderno, mais apetrechos e aparatos ele tem, né? Vai ter mais a questão da ergonomia. A ergonomia, que é aquela ciência que estuda a interação do homem e a máquina, né? Onde oferece mais conforto, mais estabilidade, segurança, praticidade na hora de dirigir. Então, quem tem um DRL no veículo não precisa ligar o farol baixo, né? Porque o próprio DRL, luz de rodagem diurna, já faz esse serviço muito bem, né? Torna mais facilmente visível na circulação do período durante o dia. Ó, o desrespeito a essas regras é infração média, gera 4 pontos. Então, tudo que está relacionado a farol, que você esteja desrespeitando, infringindo, cometendo a inobservância ao preceito da legislação nesse contexto, é infração média, 4 pontos, é a multa de R$ 130,16. E é isso, tá? Pessoal, tem vários outros dispositivos de faróis, como, por exemplo, a luz alta, a luz baixa que foi falado, tem a luz de freio. E o que é a luz de freio, professor? A luz de freio é uma luz do veículo que está destinada a indicar, né, aos demais usuários da via se você se encontra atrás dele, né? Quando o cara pisa no freio, você percebe que a luz de freio ela encandece um pouco mais, ela fica mais forte, mais evidente, identifica que ele está reduzindo a velocidade ou parando o veículo. Isso, consequentemente, te alerta que está vindo atrás dele, que você tem que reduzir também, senão você pode acabar colidindo com a traseira desse veículo. E a gente não quer que isso aconteça de forma alguma, né? Ó, o farol baixo deve ser utilizado também quando dirigindo sob chuva, cerração, neblina. A gente falou, né? Eu falei ali anteriormente. Muita gente acha que deve utilizar o farol alto. Não, não mesmo. Tem que ser utilizado, né, o farol baixo, porque as partículas ali de água ou da neblina ou da cerração vão refletir a luz alta de volta. Então, o farol baixo ilumina abaixo ali da pista mesmo, facilita a visibilidade. Perceba que em chuva, o que acontece aí no para-brisa, a visibilidade, né, ela é diminuída. Isso é uma situação adversa, né? Uma situação adversa de tempo, né? A condição adversa de tempo está relacionada às condições climáticas e atmosféricas do planeta, que é chuva, cerração, neblina, entre outras, aquaplanagem, enfim, essas situações. Ó, dirigir dentro de túneis com iluminação pública também tem que ser utilizado o quê? O farol baixo. Eu estou dirigindo dentro de túneis onde há iluminação pública, farol baixo, farol baixo. Luzes e buzinas, vamos ver aqui. Pessoal, luzes de posição. Pessoal, as luzes de posição é uma luz bastante interessante do veículo, que é uma luz do veículo que é destinada a simplesmente indicar a presença e a largura do veículo. Então, são luzes aqui, ó, essas luzes aqui, ó, que ela não vai iluminar a pista, ela só serve para você ficar atento à questão do quê? A questão das dimensões do veículo, o comprimento, a largura, a altura, para que você perceba a precisão da dimensão daquele veículo, ter noção da posição que aquele veículo se encontra. Então, as luzes de posição servem exclusivamente para isso. Tá? Ela não ilumina a via, ela destina-se e indica a presença da largura, comprimento e altura do veículo, tá? Ela mostra as dimensões do veículo. E as luzes de posição devem ser utilizadas quando, professor? Quando à noite, ao desembarcar ou embarcar passageiros. Aí liga-se a luzes de posição. Por quê? Porque você vai estar ali posicionado para outro veículo que vai passar, perceba que você está ali. Ou seja, ele consegue prever e ver ali as dimensões do veículo nesse ato do embarque e desembarque. Quando também, à noite, em operação de carga e descarga de mercadorias, quando estiver estacionado, porque a operação de carga e descarga é considerado estacionamento. Então, à noite tem que ser ligado também as luzes de posição, que vai mostrar as dimensões do veículo. Pessoal, pisca-alerta. O pisca-alerta só deve ser utilizado em duas circunstâncias. Quais são elas? Em emergência ou quando o veículo é imobilizado. Em emergência ou quando o veículo é imobilizado. Ou quando a sinalização da via assim o determinar, tá bom? Nessas duas situações.
Ou está regulamentado para você usar o pisca-alerta, ou é situação de emergência ou imobilização do veículo. Fora isso, eu não posso estar utilizando o pisca-alerta deliberadamente, né? Aí a questão de imobilização é só quando você prevê que precisa imobilizar e percebe uma situação de perigo, você liga ali o pisca-alerta. Continuando ainda, ó, piscar os faróis. Quando é que eu posso estar piscando os faróis, pessoal? Tem gente que alterna do farol baixo para o farol alto. Quando é que eu posso fazer isso? Ó, quando eu for advertir sobre circunstâncias perigosas, eu quero advertir alguém sobre uma circunstância de perigo. Estou tentando avisar para ele que tem um animal solto na pista. Estou tentando avisar para ele que tem um buraco ali à frente, uma curva sinuosa. Quero avisar de alguma maneira, alguma situação de risco. Aí eu posso. Ou quando eu desejo ultrapassar ele. Eu estou numa rodovia, que é uma pista rural pavimentada, né? Uma rodovia. Inclusive, a gente vai saber essas classificação das vias aí mais para frente. Eu quero ultrapassar. Eu posso piscar 2 vezes para ele. Aí é uma via que está ali desprovida de iluminação. Aí eu estou seguindo ele atrás, estou com o farol baixo, mas eu dou 2 piscadinhas no farol alto. Pam, pam. Aí eu já dei a entender que eu quero ultrapassar ele, porque ele pode estar ali na frente distraído, ele não percebe a tua seta, né? A tua seta com a intenção. Aí você só adverte ele, ó, quero ultrapassar. E quando você solicita ultrapassagem, qual é a obrigação? Que ele ceda o direito de passagem, né? E ele facilita a ultrapassagem de quem foi e fez a solicitação. Bom, o desrespeito a esta norma caracteriza a infração média. Então, tudo que está relacionado às luzes é infração média. Você também pode usar a buzina, né, pessoal, para solicitar ultrapassagem, para advertir de um perigo e solicitar ultrapassagem, né? E você pode utilizar ali, se for o caso, em vias rurais, né, seja na rodovia, seja na estrada. Nas vias de trânsito urbano, não pode. Não é necessário, porque são vias geralmente iluminadas, né? Tem a presença de iluminação pública. Bom, trânsito relacionado aos usuários diversos, que são veículos de propulsão humana e de tração animal. Pessoal, veículos de propulsão humana e de tração animal têm o trânsito regulamentado pelo município. Antigamente, também, o município regulamentava o trânsito de ciclomotores, só que agora ficou a critério do Estado. O Estado agora que vai regulamentar o trânsito dos ciclomotores, dos ciclomotorizados. Então, fica de responsabilidade da prefeitura regulamentar o trânsito do município em relação à propulsão humana, que são veículos dessa natureza que está aí na tela, e o de tração animal. Geralmente, o município faz ali uma fiscalizaçãozinha, regulamenta, cede o direito, né, de trânsito desse cidadão, todo regulamentadinho, bonitinho. Alguns aí até costumam emplacar esses veículos, né, deixar cada vez mais corretamente, tá? E eles regulamentam também aonde esse veículo pode trafegar, como eles vão trafegar, aonde eles não podem ir, né? Quais os limites aí de, de, de trânsito que eles vão ter, tá? Aí a gente percebe aqui, ó, que o trânsito de animais tem a seguinte regulamentação. Os animais, quando em rebanhos, deverão ser conduzidos em grupos pequenos e junto ao bordo da pista. Então, muitas vezes passa aqueles rebanhos, né, que precisam passar ali pelo centro urbano. Aí, quando eles precisam, eles têm que ficar ali o máximo possível, né, conduzido em grupos pequenos, junto ao bordo da pista. Tem que ficar o mais próximo aqui à direita do bordo da pista. Aquele rebanho, né, aquele monte de gado aqui passando, outros animais que estejam sendo, né, conduzidos. Certo? O que a gente vê aqui, professor? Embaixo, ó. Os veículos de tração animal, deverão ser conduzidos pela direita e junto à guia da calçada ou pelo acostamento. Eles podem transitar no acostamento. Os veículos de tração animal deverão ser conduzidos pela direita e junto à guia da calçada, que nem os rebanhos aqui, ou pelo acostamento eles podem transitar também, certo? Podem ficar aqui no acostamento da via, né? Falando aqui a respeito do trânsito de veículos de tração animal. Bom, ciclomotores, pessoal. Os ciclomotores devem ser conduzidos no centro da faixa mais à direita da pista. Imagina essa situação aqui, ó. Tem as seguintes faixas aqui, ó.
Essa aqui é direita, essa aqui é direita, essa aqui é direita, só essa aqui é considerada esquerda, né? Essa aqui pode ser chamada de direita central, essa aqui também, né? Direita central. Mas a direita e a última é a esquerda. Ó, os ciclomotores devem ser conduzidos aonde? A faixa mais à direita da pista. Então, o ciclomotor tem que trafegar onde? Aqui, ó, na faixa 1, que é a faixa 2, faixa 3 e faixa 4. O ciclomotor tem que ser na faixa 1. Mas, professor, e se essa faixa 1 ela fosse destinada, por exemplo, à condução de ônibus? Se fosse condução só de ônibus, de transporte coletivo, essa linha aqui seria contínua, o que significa que o ônibus não poderia vir para a faixa 2 e quem está na faixa 2 não poderia vir para a faixa 1. Então, o ciclomotor vai trafegar onde? Se ele tem que trafegar mais à direita? Bom, se ele não pode trafegar na faixa 1, porque está exclusiva ao ônibus, né? Ao ônibus. Ó, vou deixar aqui exclusiva ao ônibus. Ele vai ter que trafegar onde? Na faixa adjacente à direita. Ou seja, ele tem que agora trafegar na faixa 2. Então, ele vai na faixa mais adjacente à direita, que é a faixa 2. Ó. Adjacente quer dizer ao lado, né? Ao lado. Então, se a faixa 1 não é mais apropriada para ele, porque está regulamentada para outro veículo, ó, está sinalizado que é para ônibus aqui, então o ciclomotor fica agora na faixa 2, que é a faixa mais à direita que tem, né? Porque ele não pode estar na faixa 1. Então, ele fica aqui, ó, na faixa 2, certo? Então, os ciclomotorizados devem ser conduzidos, né, no centro da faixa mais à direita da pista. Quando essa pista for sinalizada para outro veículo, ele fica à direita, né, à direita adjacente à sinalização específica. Então, tá até aqui a imagem, professor, do exemplo, né? Ó. Tá aqui a imagem, professor, onde o ciclomotor tem que trafegar. Professor, que nem o exemplo, isso aqui era de ônibus, então ele tem que trafegar onde? Aqui agora, onde está o X. Aqui fosse sinalizado para o ônibus, ele teria que trafegar na faixa central aí, tá bom? Ó, é proibido, grava isso costuma cair em prova, é proibido o trânsito de ciclomotores nas vias de trânsito rápido. As vias de trânsito rápido, pessoal, são vias que vão ter velocidade máxima de 80 km por hora. Um ciclomotor só chega até 50 km por hora, muitas vezes. Eu não posso trafegar, né, numa via de 80 km a menos de 40, muitas vezes, né? Não posso trafegar a partir do artigo 62 do Código de Trânsito Brasileiro, metade da velocidade máxima permitida para um local, que é a metade de uma pista, né? Que é 50%, inferior a 50%, ou seja, a metade. Isso a gente vai ver mais para frente com calma. O que eu preciso memorizar aqui agora, tá? É que os ciclomotores não podem, de forma alguma, trafegar nas vias de trânsito rápido e nas rodovias. Por quê? Porque numa via de trânsito rápido, que tem a velocidade de 80 km, não é adequado para um veículo que só vai até 50. Bem como a rodovia. Se a rodovia for de pista dupla, ó, pista dupla, veículos como automotores, motocicletas e as caminhonetas podem trafegar até 110 quilômetros. Agora, se for pista simples, num sentido único, as motocicletas, os automotores e as caminhonetas a 100 quilômetros. E os demais veículos, tanto pista dupla quanto pista simples, a 100 quilômetros por hora, tá? Então, ó, a 100 não, perdão, a 90. Tá aqui, a 90, botei 90. A 90 quilômetros por hora. Então, a cinquentinha, que é o ciclomotor, só vai até 50. Então, ele não tem como acompanhar esse fluxo de velocidade aqui. Então, é proibido o trânsito dele nessas imediações, tá bom? Sobre essa questão de vias de trânsito rápido, o que é rodovia, o que é estrada, o que é uma via arterial, uma coletora, uma local, tudo isso a gente vai conhecer, tá? Tudo isso a gente vai ver, tá? E na próxima aula eu vou continuar a partir desse assunto aqui das bicicletas, tá bom? Na próxima aula eu continuo, porque não vai dar tempo de ver tudo que eu quero ver, e eu quero ainda fazer algumas questões com vocês. Então, vou parar aqui nesse instante. Na próxima aula eu continuo, que a próxima aula eu já vou concluir todo esse assunto e a gente já vai também para o assunto de direção defensiva. O bom é que já vai dar para ver direção defensiva.